primeiro agradecer aí a cada um, né, que reserva um tempinho. Eu sei o quanto é complicado por conta da rotina, essas reuniões, mas tenho certeza que vai ser de grande proveito aí para todos. Hoje o nosso bate-papo vai ser referente ao produto aluguel com o Walter, mais conhecido como Valtinho, que é especialista desse produto na Tokyo Marine. E é um produto que vem crescendo ainda muito no mercado, né? Será apresentado os principais aspectos do produto e o diferencial. Vou pedir aí a todos que coloquem no chat o nome da corretora e o e-mail, porque no final a gente vai estar fazendo um sorteio aí de brindes, tá bom? Então, peço a todos aí que coloquem aí no chat que a gente vai estar providenciando esse sorteio no final. Valtinho, se você quiser começar, pode seguir. Maravilha. Obrigado, Shelida. Obrigado pela apresentação, pela forma carinhosa aí da minha apresentação. Porque normalmente como as pessoas me conhecem mesmo, né? Acho que fica mais fácil quando me conhece pessoalmente, né? Pelo tamanho. Pois é isso aí, pessoal. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui falando aí de seguro fiança, né? Um tema bem legal, bem importante, que vem crescendo bastante. Eu não tenho ideia aqui, depois, Shelida, se você quiser comentar, né, quem são os nossos corretores, se temos especialistas ou não, pessoas aqui que já trabalham com produto ou não, acho que não importa, eu acho que o que vale aqui também é um recado que a gente vai passar. Então, para quem já conhece, é uma forma de se atualizar, ver algumas novidades, o que a Tokyo Marine está fazendo, e para quem não conhece, uma boa oportunidade. É, Vou me apresentar rapidinho e começar a falar um pouco, né, trazendo aí um pouco de informação também de mercado, das atualizações da Tóquio, enfim, vamos lá, né. Eu estou aqui na Tóquio já tem pouco mais de 2 anos e meio, eu vim de mercado, né, trabalhei na Congênere também aí durante muitos anos, no seguro fiança, também tive uma passagem por outras empresas do setor imobiliário, também trabalhando na área de garantia, e é um mercado muito bacana, um mercado que vem crescendo ano a ano, né? Eu estava lendo uma matéria recentemente, pessoal, falando aí do crescimento aí do seguro fiança, então acho que é bem oportuno, né? Uma matéria que saiu recentemente, falando aí do crescimento, né, de um incremento de quase 100 milhões até agora, na quantidade no volume de prêmio arrecadado no seguro fiança comparado esse mesmo período com o ano passado. Então, de 700 milhões, a gente já está batendo, né, o mercado de seguros está batendo a casa de 800 milhões e a gente ainda nem terminou o ano. Então, acho que isso mostra a força do produto, né, mostra aí também as companhias, né, investindo, a Tokyo é uma delas, o produto aqui conosco tem 6 anos, relativamente novo, se a gente comparar com algumas outras congêneres que já estão no mercado há mais tempo, relativamente muito novo, né, em relação a quando a lei do inquilinato foi promulgada, que tem mais de 30 anos, foi lá na década de 90. Talvez tenha gente aqui que não tinha nem nascido e já tinha uma regulamentação lá atrás, né, e isso ganhou força aí nos últimos 10, 15 anos. Então, isso mostra a importância desse bate-papo, acho que é oportuno. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui então minha tela. Eu vou pedir para Shelly, vai me ajudando se alguma coisa acontecer aqui. Eu não tenho tanta prática aqui no Meeting, faz tempo que eu não uso. Então, se alguma coisa acontecer, você, por favor, me sinaliza. Bom, pessoal, vamos então focar aqui no nosso seguro fiança, nosso tema de hoje, como eu falei. Eu acho que a gente está num momento oportuno. E antes de falar de produto, né, do que a gente está fazendo, das características, benefícios aqui do nosso produto, eu sempre trago um pouco de reflexão quando a gente fala do mercado imobiliário. Principalmente para quem está chegando, para quem está observando aí o movimento, será que vale a pena a gente se dedicar a esse mercado? É um mercado que tem oportunidades? Sim, né? Eu digo já de imediato que sim, né?
por vários motivos, né? A gente vê que mesmo em uma situação de crise que nós estamos hoje, e acho que crise parece que é uma palavra que faz parte do nosso dicionário já há muito tempo, né? Pelo menos desde criança, sempre a gente está passando por alguma crise aqui no nosso país, infelizmente. Mas quando a gente olha para o mercado imobiliário, pensando no mercado imobiliário, é um mercado que está sempre em rotatividade, ele não para. É claro que tem momentos que a gente vê alguns setores em dificuldades, mas ele é um mercado que está sempre rodando, né? Mesmo com uma alta taxa de juros hoje, a gente observando que dificulta crédito, investimento, falta de mão de obra especializada, dificuldade no crédito para vendas, é um mercado que mesmo assim consegue encontrar mecanismos e saídas para para driblar essas situações de crise nesses momentos. Isso não só pensando no mercado que a gente vai falar, que é o mercado imobiliário voltado para o seguro fiança, mas pensando, né, vamos pensar vocês como corretores de seguros, pensando de maneira bem 360, né? Encontramos produtos para vendas dentro deste mercado, né? Seguro empresarial, riscos de engenharia, contratos de garantia, que estão em torno desse mercado, principalmente quando a gente fala de obras e tudo mais. E quando a gente afunila para o nosso mercado de locação, a gente observa que isso é uma crescente. Aqui a gente tem os números dos censos realizados no Brasil, né, nesse século, desde 2000 até 2022, que foi o último pós-pandemia, e aí eu trago um pouquinho dessa reflexão quando a gente olha para o nosso setor de aluguel. Então, vale a pena a gente acreditar nesse setor? Sim. Então, aqui a gente observa que, de forma contrária aos imóveis que são adquiridos para utilização de moradia, para uso próprio, ela vem caindo, né? E ao contrário do aluguel, ele vem crescendo de forma já muito mais é, exponencial do que a queda em relação à utilização de imóveis próprios. Então, isso traz um sinal bem interessante que o que está em torno do mercado de locação vem crescendo. Não é à toa que a gente observa aí as seguradoras, né, então se mobilizando, se estruturando, a TOC é uma delas. A gente vê outras garantias, né, a gente vai passar por isso também. Então, a gente tem outros concorrentes quando a gente pensa em garantia, não mais o famoso fiador, depósito, calção. Então, a gente vê incremento aí de título de capitalização, seguradoras reformulando o seguro-fiança, né, fiança onerosa, né, que são as fianças técnicas, e aí todo o entorno da alocação também cresce, né? Então, vários serviços que estão em volta, que é o mercado que está crescendo e tende a crescer, pessoal. A gente olha para esse mercado com uma projeção para daqui a 5 anos aproximadamente, com uma expectativa de mais de 30 milhões de imóveis alugados. Hoje, já mais de um quarto da população do Brasil já vive de aluguel, né? São mais de 20 milhões de pessoas. E é uma tendência, né? Por vários motivos, né? A gente pode citar, como eu falei, os fatores econômicos dificultam a tomada de crédito, então as pessoas preferem alugar do que comprar, deixar lá o seu dinheiro parado, ou até uma tendência de comportamento, né? Hoje muitos jovens preferem morar perto do trabalho ou da família, né? Tem essa quer fazer essa mobilidade, então é um mercado crescente e impulsionado por outros fatores também. A gente vê também a crescente na parte de aluguel, mas aluguel por temporada, e isso causa uma certa discussão. A gente também vai comentar sobre isso. Então, pessoal, para quem está chegando agora nesse mercado, o mercado de locação sim vale a pena investir. Né? Pensando em seguro, de maneira geral, é um mercado que tem muita coisa, e pensando em seguro fiança, quando a gente fala de locação, é um mercado que vai crescer. E aqui a gente também abre uma outra ideia, pensando que não só a gente pode oferecer o seguro fiança na parte de locação, a gente pode fechar, também oferecer um seguro de incêndio que é obrigatório por lei. Não é o tema hoje, mas pensando de forma bem 360 de novo, aonde a gente pode chegar, né, nesse mercado. Então é um mercado aí em franca expansão. Aqui eu trago também, pessoal, como reflexão, antes de a gente falar de produto e novidades e tudo mais, algumas tendências e mudanças de comportamento que favorecem o nosso mercado, né, colocam em discussão. Então vamos
trazer aqui algumas reflexões, né, nessa mudança de comportamento do nosso mercado imobiliário voltado para locação. Digitalização de processos, então hoje as pessoas procuram os imóveis, né, estão mais, né, estão abandonando aquele processo analógico e partindo para plataformas, né, a gente vê imobiliárias digitais ou as imobiliárias partindo para isso. E as seguradoras também vão caminhar para isso, a gente precisa acompanhar esse processo, porque tudo está sendo praticamente, né, digitalizado. Uma outra coisa que está em discussão, acredito que muitos de vocês já acompanham um pouco disso, né? O Brasil está passando por uma grande reforma tributária aí que vai durar alguns anos, né? Começa a partir do ano que vem, vai ter um momento de transição, né, bem forte. E essa simplificação dos impostos vai refletir diretamente para quem trabalha de aluguel, principalmente numa larga escala. Então, quem tem mais de 3 imóveis e uma renda proveniente desses aluguéis superior a R$ 240.000 vai ser tributado com alguns impostos, que é a contribuição sobre bens e serviço, imposto sobre bens e serviços, que são impostos, né, que vão ser trocados aí, além do imposto de renda, né? Então pode gerar um desestímulo ou um estímulo para as pessoas investirem até esse valor, porque tem que haver as duas combinações, enfim, mas é algo que vai também mexer nesta parte. Procura por imóveis multifuncionais, né? Então você tem ali a possibilidade de trabalhar nos dois cenários, home office, né? Isso a gente viu muito latente depois da pandemia, então há essa mobilidade das pessoas procurando por esse tipo de situação. Uma outra tendência, aluguel como co-living, né? A gente fala de co-working, mas tem também o co-living. Ainda não é aplicado no nosso cenário de locação, porque é quase uma locação por temporada, a não ser que a pessoa faça um contrato extenso, mas hoje muitos imóveis são adaptados para esse cenário, imóveis antigos ou até construídos para isso. Tá? A gente passa ali, observa regiões bem movimentadas, como hospitais, escolas, faculdades, a gente encontra muito esse tipo de imóvel, né? Não são mais os coworkings, mas os co-livings também. Isso traz aí também um movimento de imóveis compactos, né? Hoje, 45% dos imóveis que são comercializados para vendas aqui em São Paulo têm menos de 30 metros quadrados, né? E quase 40% deles são destinados para alocação. Aí pode ser tanto a alocação por temporada quanto a alocação por modelo tradicional. Então, olha o mercado também aí mudando, né? E trazendo aí alguns sinais para nós. Migração de pessoas para cidades pequenas, né? Então, também muito latente depois da pandemia. As pessoas hoje têm a possibilidade de trabalhar de home office, né? A gente está fazendo aqui uma reunião online, talvez muitos de vocês trabalhando em suas residências. Então, às vezes eu vou procurar sair de um grande centro para ir para uma cidade mais tranquila. De lá eu consigo tocar minhas coisas. Então, isso gera um movimento também aí no mercado. Eu não quero alugar, comprar um imóvel no interior, por exemplo. Eu vou alugar, quero entender como é que funciona a região primeiro, antes de fazer algum tipo de investimento. Ou não, vale a pena ficar nesse formato de locação. Então, essa migração também acontece. Multifamily, né, também uma outra tendência de locação muito forte, né, um conceito americano que vem desde os anos 70, onde grandes empresas, né, normalmente aí construtoras, elas formatam imóveis, constroem imóveis, né, novos, totalmente voltados para locações, né? No conceito americano, ele traz ali uma ideia de colocar famílias ali que trabalham, né, onde essas pessoas trabalham no mesmo local, né? Então, eu vou construir imóveis aqui para atender todos os funcionários de uma determinada empresa para facilitar ali a locomoção para o trabalho. Talvez aqui em São Paulo, né, na nossa cidade é um pouco mais difícil, mas em alguns lugares do interior de São Paulo ou no interior do Brasil isso já acontece. E nós temos hoje seguradoras, né, perdão, corretoras, pessoal, que já trabalham em parceria com essas empresas, né, sabendo que essas empresas têm um foco voltado para a locação, constroem já direcionado para a locação, ela vai atender essa demanda de locação quanto ao seguro fiança, né? Então, uma tendência bem forte também. O retrofit também, que é outra tendência quando a gente observa aí os grandes centros, com os imóveis antigos, né, que estão ali um pouco mais deteriorados, também chega lá um grupo de empresários ou uma construtora repaginando aquele imóvel e colocando esse imóvel de novo no mercado com um novo conceito, tanto comercial quanto para moradia ou às vezes venda e muitas vezes também locação. Então, o retrofit é uma repaginada.
Uma outra coisa também que aquece o nosso mercado de locação, né, e o mercado imobiliário são os leilões de imóveis, né. Infelizmente, como a gente falou, né, a questão econômica no Brasil muito instável, as pessoas acabam entrando no financiamento, não conseguem honrar os compromissos e os imóveis acabam sendo recuperados. Existem hoje estratégias, né, se a gente observar aí estratégias de pessoas adquirindo imóveis de leilão, tem um caminho para isso, e muitos desses imóveis, né, adquiridos com um preço muito mais baixo, o pessoal ou ela absorve para ela, para revenda, né, ou até mesmo coloca para locação. Existem também grupos, né, específicos em lajes corporativas trabalhando nesse cenário. E teve um crescimento aí muito grande nos últimos anos, a gente dá para entender o porquê, né, dificuldade de crédito, alta taxa de juros, acaba trazendo esse outro mercado paralelo que também acaba respingando aqui na nossa locação. E por fim, também aí a gente falou bastante de locação por temporada. Então muitos proprietários hoje acabam adquirindo imóveis e colocando esses imóveis ali na locação por temporada. Porém, isso é algo que a gente ainda está discutindo muito, né? Eu vejo que aqui no Brasil a gente não tem ainda uma regra bem clara e definida, porque em muitos locais pode ser considerada aí uma situação contraditória, né, ou uma dificuldade para colocar, adquirir esse imóvel e colocar ali por exemplo, numa plataforma como o Embook ou Airbnb, né, uma por conta de tributação, que logo quem tem esse tipo de atividade vai ser tributado, vai acabar gerando um desestímulo e a legitimidade, né? Nem todos os condomínios aceitam por uma questão de segurança. E aí o que essas pessoas acabam fazendo? Acabam voltando esses imóveis, né? Já que eles compraram esses imóveis para investimento, acabam voltando para a locação normal e aí acaba refletindo um pouco o nosso mercado. Então percebe, pessoal, que a gente está falando aqui de uma mudança constante, né? A todo momento do mercado imobiliário voltado também para o nosso mercado de locação. É importante a gente pensar também, né, como bom vendedor de um seguro, conhecer um pouco do mercado em relação aos nossos concorrentes, né? A concorrência no seguro, ela existe entre as companhias, existem, né, entre vocês, entre corretores, imobiliárias, mas existe também uma concorrência em relação a garantias locatícias. Eu trago essa reflexão, pessoal, como um ponto de atenção. É claro, a gente não vai entrar no mérito aqui de cada garantia, o pró e contra. É claro, a gente vai focar no seguro fiança, que é o nosso tema de hoje, mas eu trago como provocação para a gente entender as nuances de cada uma delas, porque entendendo, né, as características, né, as facilidades, as dificuldades que cada uma delas tem, isso acaba ajudando num argumento com uma imobiliária, um administrador de imóvel, um proprietário, até para a gente trazer os prós e contras, né, do que cada uma delas tem e ficar mais tranquilo a tomada de decisão na hora de fechar um seguro, na hora de fechar um contrato, com uma escolha da garantia de forma correta e adequada para aquele momento. Aqui eu trago esse mapa de reflexão, segundo o Secova São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, a gente vê aqui uma evolução, né, do seguro fiança frente aos contratos de garantia, mas a gente percebe que ainda há muita oportunidade, ainda a maioria dos contratos são feitos com o famoso fiador, né, por incrível que pareça, o depósito vem na sequência, dentro do depósito a gente não consegue distinguir, mas ele tem ali capitalizado, está ali inserido não só o depósito, mas o título de capitalização, porque é uma forma de calcionamento de garantia. O nosso seguro fiança, né, 14%, então como eu falei, ainda tem oportunidade, né, para a gente avançar nesse mercado, e a gente percebe aqui outras garantias, existem aí algumas outras opções, mas a gente vê uma crescente em outras concorrentes, que são as garantias de fiança onerosa, ou as garantidoras, né, as financeiras, como é muito conhecido. Então, para quem já tem imobiliária, para quem já bate um papo com imobiliária ou indo para esse mercado, a gente vai encontrar essa barreira lá na frente, né, que são as garantias onerosas. Então, é importante conhecer o funcionamento de como elas trabalham, né, entender prós e contras para a gente ter melhores argumentos na venda do seguro fiança. Até reforço um ponto em cima disso, né, como reflexão. Recentemente, agora no mês de junho, no início do mês de junho, houve aí uma grande movimentação do mercado, né, para quem está mais pertinho, acompanhou, ouviu, né, ouviu falar, a gente teve o fechamento aí da Quinto Cred, que é uma operação, um braço da Quinto Andar, né, que é uma gigante aí do mercado imobiliário, tanto para locação quanto para venda, é um braço dela voltado para a área de garantias, e ela acabou fechando a sua operação, deixando aí muitos contratos pelo Brasil sem garantia, né, com prazo final aí, se não me engano, até outubro.
E esses contratos desamparados, ou seja, os contratos em andamento, mas sem nenhuma garantia, as pessoas aí preocupadas ou quase desesperadas procurando uma alternativa. Então, importante entender esse movimento também para a gente ofertar um seguro-fiança, porque o seguro-fiança a gente sabe que tem por trás uma seguradora, que tem uma regulamentação, né, que tem uma cobrança, que tem reserva técnica, enfim, tem todo um aparato que pode ter com certeza vai ter um melhor respaldo quando o cliente, né, o segurado, necessitar acioná-lo. Beleza, né? Que a gente só repassando, né? Vantagens e desvantagens do fiador, a gente já viu, não vamos entrar, lembrando que esse material depois eu vou trazer aqui para vocês depois. E falar então um pouco do nosso seguro fiança, né? O que resolve uma situação de inadimplência, o que resolve aqui uma situação de dificuldade, né? O que é um seguro fiança? Então vamos entender um pouquinho. Relembrando, né, principalmente para quem é novo nesse processo, o seguro fiança é diferente de um seguro habitual que a gente vem a vender, onde, por exemplo, né, um seguro residencial, um seguro de automóvel, que a gente tem a figura ali do segurado, normalmente o dono do bem, a seguradora e o corretor de seguros, né? Então é um triângulo muito mais fácil de a gente conversar e resolver. No seguro fiança a gente vai ter muito mais gente envolvida, né? Então quanto mais gente, teoricamente mais conflitos, né? Porque cada um tem o seu interesse ali no processo, mas todos com um objetivo comum, que é alugar. Então a gente tem aqui, lembrando, né, quem são essas pessoas envolvidas, né? Primeiro o segurado, né? O que a gente chama lá, o segurado é o termo que a gente vai usar na pólice de seguro, que nada mais é do que o locador, na grande maioria das vezes, o proprietário do imóvel. Então é a pessoa que é a beneficiária do seguro, ou seja, se o inquilino, né, que é a pessoa abaixo, né, o inquilino, ou como a gente fala, garantido na pólice de seguro, ou locatário, como aparece lá no contrato de locação. Então, se o locatário deixa de pagar o aluguel, o beneficiário sempre vai ser aí o locador, o segurado, o proprietário do imóvel, né? Então, a gente tem aqui um pouquinho mais de gente envolvida no processo. Além disso, a gente pode ter aí a imobiliária. Eu digo pode porque não é obrigatório ter uma imobiliária para o fechamento de um seguro. O seguro ele pode ter, sim, a comercialização direta entre as partes, locador e locatário, que precisa ter um contrato de locação entre eles. Mas, na grande maioria das vezes, a gente tem a figura da imobiliária, que é importante, porque ela pode ser ali um balcão, um apoio para a gente comercializar mais seguro-fiança, oferecer, falar, fazer uma mudança de pensamento de quem administra o imóvel, mostrando, né, como a gente falou aí das garantias que a gente viu na tela anterior, né, mostrando que o seguro é melhor, né, então a gente percebe que ainda tem oportunidade. E o papel da imobiliária é fundamental, fazer uma parceria, procurar uma parceria com uma imobiliária ou com um corretor autônomo que faça locação, tem alguns que administram, outros não, que só intermediam, administradoras de bens próprios, né, as famosas holding familiar, que também é muito comum hoje, as pessoas jogando ali seu patrimônio dentro de uma holding familiar e tocando a administração por conta própria, então pode ser também, ou advogados, né, que fazem, né, não são bem administradores de imóveis, mas eles acabam aí por exercer como conhecedores da lei, né? Eles fazem ali resolvendo problemas de contratos, fazendo ou tocando contratos de locação, eles acabam quando se vê ali tem 2, 3, 4, 5 imóveis administrando, até abrem imobiliárias por conta disso, né? Pela expertise que acabam adquirindo aí ao longo do tempo. Então esses parceiros de negócio, eles podem resultar em bons divulgadores do nosso produto, né? A gente vai ver aqui que temos ferramentas para deixar aí na mão desse público, se vocês entenderem que faz sentido, né, para eles comercializarem não só o seguro fiança, o seguro de incêndio, e também virar um balcão de negócios, porque não oferecer outros produtos, né, pensando aí sempre de forma 360. E por fim, mas muito importante, vocês, né, que é todo o mover desse processo, né, do seguro. Então passa pela responsabilidade aí do corretor de seguros fazer a contratação, orientar o proprietário, orientar o inquilino, intermediar com a imobiliária. Então é muita gente envolvida, mas vai muito, né, a habilidade que vocês têm aí no relacionamento com as partes para comercialização do seguro. Então essas são as partes, né, que a gente tem quando a gente fala de um seguro fiança.
Lembrando que o nosso seguro-fiança, pessoal, é um produto que está dentro, né, da lei do inquilinato. A lei do inquilinato, como eu falei, né, 8245, lá de 91, tem muita gente, talvez, né, possa ter pessoas aqui com a gente que 91 era bem pequenininha ou não tinha nascido, mas já existia uma regulamentação. Antes disso, né, os contratos eram baseados pelo Código Civil, nosso Código Civil muito antigo, então não tinha ali regras claras, né, tanto para o locador quanto para o locatário. Então foi promulgada lá uma lei para dar uma diretriz, né, para dar uma direção para os contratos de locação, colocando ali deveres e obrigações para cada uma das partes. E lá no artigo 37, na lei do inquilinato, foi determinadas as garantias locatícias, que a gente tem lá 4 opções, e dentre elas a gente tem o seguro-fiança. Então é de lá que saiu aí essa opção de comercialização para a gente, né, para vocês também, como uma alternativa segura, de fato segura, quando a gente compara com as demais, né, as mais conhecidas ali, o fiador e o depósito. Então, lembrando que o nosso produto, então, ele está inserido dentro de um contexto da lei do inquilinato. Ele não é obrigatório, né? Às vezes é essa confusão, então é obrigatório? Não, não é obrigatório. Eu tenho alternativas. O que a gente não pode ter é mais de uma garantia dentro de um contrato de locação. Eu tenho que determinar uma garantia. E aí, né, entra o nosso papel na comercialização, a oferta desse produto para as partes aí envolvidas. Shelly, eu vou dar uma pausa até para eu tomar uma água. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente começar a entrar um pouquinho no produto, falar alguma coisa em cima do que a gente comentou? Se quem quiser falar alguma coisa, não sei se a gente deixa para o final. Shelly, me ajuda aí, para que eu também tome uma aguinha aqui. Normalmente a gente deixa as dúvidas para o final, mas se alguém quiser falar, aí. Ou deixamos para o final, então. Vamos seguir, então. Vamos seguir. Temos Pode ainda. seguir. Legal, bacana. Então vamos conhecer um pouco do produto, pessoal, né? Iniciando aqui pelas coberturas, né? Vamos entender o que o seguro fiança tem, né? O que a gente pode ofertar, sempre tendo o entendimento que a gente precisa se basear por um contrato de locação. O seguro fiança é um contrato, né? Naturalmente, um contrato de seguro, mas é um contrato acessório, né? O contrato principal, o objeto principal sempre vai ser o contrato de locação. Então é por ele que a gente vai se basear. Nem todas as coberturas que a gente vai falar aqui são obrigatórias, né? Algumas você pode até encontrar a obrigação lá por parte do inquilino no contrato de locação, mas eu posso, se for de comum acordo, não contratar. Então vamos entender cada uma delas e entendendo a gente pode orientar melhor aí o proprietário, o inquilino, né? Normalmente aí vai estar mais na avaliação do proprietário a contratação dessa cobertura, mas isso impacta no custo, quem paga o inquilino. Então acho que a gente entendendo melhor a necessidade do contrato, entendendo as partes, a gente consegue ofertar aí uma contratação mais adequada e correta. Falando da cobertura básica, a gente tem a cobertura principal, né, que a gente chama, que é a cobertura que inclusive dá nome ao produto, que é a cobertura de aluguel. O objetivo dela, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado, mas o objetivo dela é justamente fazer a indenização do atraso de aluguel. Né? Então, o inquilino deixou de pagar o aluguel ao proprietário. Então, eu tenho uma apólice de seguro-fiança, onde a cobertura básica é a cobertura de aluguel, e ali eu vou ter um limite de indenização, algumas regras em que momento que eu aciono essa cobertura, em que momento que a seguradora vai indenizar, quanto que a seguradora vai indenizar, até quanto que a seguradora indeniza, a gente vai ver na sequência, mas o escopo dela é indenizar o aluguel e a multa por atraso. Então, se o inquilino deixa de pagar o aluguel, vai ter alguns dias, né, de multa, né, e a gente vai aplicar também essa indenização junto com o valor principal. É, apesar de ser uma cobertura básica, aqui quando a gente fala dos encargos legais, que é o condomínio e IPTU, elas não são obrigatórias. Então, por isso que é importante observar. É comum, né, é comum a contratação, quando a gente observa que um contrato de locação possui o condomínio e possui IPTU, é comum a contratação, mas ela não é obrigatória. É uma cobertura obrigatória que sempre vai prevalecer é o aluguel. Então a gente tem que observar, esse contrato tem IPTU, tem condomínio, quais são os valores mensais que o inquilino vai pagar. Lembrando que o IPTU é um encargo, conforme a lei do inquilinato, lá no artigo 22, que é a obrigação do proprietário pagar, mas essa obrigação pode ser revertida para o inquilino pagar ali mensalmente, vai depender de como está estipulado isso no contrato de locação. Então,
então é importante observar isso. Na grande maioria das vezes, coloca aí que praticamente 100% é revertido para que o inquilino pague, até porque ele está usando o imóvel. Mas é importante que isso seja observado, porque uma vez inadimplemento do IPTU, a dívida não vai cair sobre o inquilino, vai cair sobre o proprietário, né? Então, porque o imóvel está no nome dele, então entra na dívida ativa do município. Então é importante essa contratação para a gente deixar tudo certinho. E o condomínio também, condomínio aí já é de obrigação do inquilino pagar, porque ele é ali dentro de um condomínio, né, seja um condomínio residencial, um condomínio de casas, um condomínio de apartamentos, que é o mais comum, ele tem a obrigação de pagar pela utilização que ele está ali naquele período, então recai sobre ele. Mas, de novo, se ele não paga, né, e ninguém paga o condomínio, vai cair sobre o proprietário, porque ele é o dono do imóvel. Então é importante observar como que isso está no contrato de locação e capturar esses valores mensalizados, né, quanto que o inquilino paga de IPTU, quanto que ele vai pagar, né, de condomínio e IPTU mensalmente junto com o aluguel. Partindo para as coberturas adicionais, pessoal, a gente tem aqui primeiro a multa por rescisão. É a quebra de contrato, né? Quando a gente pensa em multa, né, até gera uma certa confusão, porque aqui a gente fala de multa por atraso, mas é multa por atraso do pagamento do aluguel. Quando a gente fala de multa, né, muita coisa dentro de um contrato de locação pode ser enquadrado como multa, né? Várias coisas, aliás. Mas quando a gente olha para o seguro fiança de maneira macro, de maneira geral, né, com todas as companhias, inclusive, quando a gente fala de multa é a quebra do contrato. O que acontece? Nós temos um contrato de locação com um período determinado. Então, eu tenho um prazo. Normalmente, os contratos de locação, né, se baseando também pelos contratos residenciais, eles têm um período de 30 meses. E esse período não cumprido por parte do locatário, ele pode gerar uma penalização de uma multa por quebra de contrato de até 3 vezes o valor do aluguel, sempre proporcional ao tempo que falta para encerrar o contrato de locação. Então, isso é muito importante. Então, esta cobertura visa esse cenário. Então, eu tenho um contrato, tenho um período determinado, o inquilino não cumpriu, ele saiu do imóvel, eu, como proprietário, se eu ali colocar essa cláusula no contrato de locação, eu ali consigo então cobrar essa multa de proporcionalidade por não cumprimento do prazo do contrato. Então, ali que vale. É importante a gente também pensar e acompanhar uma tendência de mercado, que muitos contratos hoje são elaborados com uma multa durante um período dentro daquele período do contrato. Então, um exemplo, eu tenho um contrato de 30 meses, Walter, mas a multa entre as partes, locador e locatário, foi negociada apenas no primeiro ano. Então, só vai acontecer no primeiro ano. Então, se o inquilino quebrar o contrato ali no primeiro ano, tem a aplicação da multa. Do segundo ano até o final dos 30 meses, não tem mais. Eu posso contratar? Pode, não tem problema. Eu contrato a multa, ela vai ter validade dentro dos primeiros 12 meses. Quando acabar esse período, o inquilino cumpriu certinho, eu posso ali, né, a partir, né, do segundo ano, né, fazer o cancelamento dessa cobertura, porque ela já perde ali a sua funcionalidade, ela não tem mais funcionalidade. Então é importante observar isso também, né? Muitos contratos são feitos dessa forma, uma negociação que as partes fazem. Ou, né, pode deixar a multa pelo prazo total, ou não ter multa, né? É uma situação também que pode ocorrer, muito difícil, mas pode ocorrer. Então eu tenho que observar, tem multa? Tenho. Qual é o prazo dessa multa? É a totalidade do contrato? É no primeiro ano, no primeiro, sei lá, nos 2 primeiros anos? Enfim, é importante observar. Vale lembrar que algumas situações da multa não são aplicadas, né? Às vezes o inquilino sai do imóvel por alguma insalubridade do imóvel, alguma transferência de emprego, e essa motivação não partiu dele, partiu de um agente, um terceiro. Então aí não aplica a multa, mesmo que ela esteja prevista no contrato e até contratada na pólice. Essas são algumas nuances, né, que a lei do inquilinato traz aí também para proteger o inquilino de uma situação que não depende dele. Contas de consumo, né? Uma outra opção que a gente tem para contratar aqui, com certeza vale muito a atenção, porque aqui a gente parte para valores que variam, né? É importante, né, sempre orientar, seja o proprietário, administrador, a imobiliária, que
Ao alugar um imóvel, é fundamental a troca das contas, né, das titularidades junto aos concessionários de água, luz e gás de quem vai morar agora no imóvel. Mas muitas dessas concessionárias só fazem a transferência se tiver tudo pago, né? Por isso que vale aí a importância de que se o imóvel ele é destinado para locação, o proprietário esteja com tudo em ordem para fazer aí a troca de titularidade, senão não consegue. E isso, de alguma forma, acaba protegendo também ele dessas intempéries aí de inadimplência de contas de consumo. Aqui vale lembrar que a gente precisa estipular um valor na contratação da pólice com a média de utilização de água, luz e gás, se esses três encargos são ali contratados. Então, uma média mensal, aí precisa haver uma conversa, né, com o proprietário, inquilino, qual que é a média que vai ser colocada ali na pólice, baseado no tipo do imóvel, na finalidade, de quantas pessoas vão morar no imóvel, para chegar num consenso. Mas é extremamente importante identificar esse cenário e a contratação dela. Então temos aqui as contas de consumo, agora temos aqui a pintura interna e a pintura externa, são duas coberturas, né? Elas não são integradas, apesar de estar tudo juntinho, eu posso contratar só para dentro do imóvel, ou para dentro, para fora do imóvel, né? Interno e externo, só externa, enfim. Eu tenho esses dois cenários. Aqui a regra importante que a gente tem que se deparar e entender o que é a pintura, é tudo que está relacionado à pintura. Eu pintei o imóvel, e eu preciso devolver o imóvel no mesmo estado de conservação. Então, isso faz um pouco de a gente refletir sobre, de novo, a lei do inquilinato. A lei determina que o imóvel seja devolvido no mesmo estado de conservação. Então, pessoal, por exemplo, eu aluguei o imóvel aqui para a Shelly, está pintado. Eu informei no laudo de vistoria que a pintura é nova. A obrigação dela ao me devolver este imóvel é devolver no mesmo estado que ela pegou, ou seja, com a pintura novinha. Ou pagar, a gente faz um acordo, ela pinta, ou paga, enfim. Mas eu tenho que chegar nesse mesmo cenário. Então, a condição primordial para a contratação da pintura, para a gente poder orientar de forma correta os parceiros, é que no laudo de vistoria ou no contrato, a pintura esteja declarada como nova, pintura nova. Essa é a regra, né? Tem que vir essa nomenclatura de pintura nova. O que a gente aconselha é que a pintura, sendo nova, é interessante ali determinar a cor, qualidade da tinta, marca da tinta, né? Essa especificidade ajuda no processo de regulação, né? Para não haver problemas aí futuros. Mas o primordial é ter como pintura nova. Isso é essencial, tá? Aqui temos também duas coberturas, eu já vou emendar. Isso aqui, pessoal, eu já trago como um diferencial da Tóquio, tá? Essas duas coberturas que eu já abri, o 13º aluguel e o fundo de promoção, elas são voltadas exclusivamente para lojas de shopping center. As lojas de shopping center, elas são atendidas, né, os contratos dos lojistas são atendidos pela lei do inquilinato. Porém, elas têm algumas regrinhas, né, tem algumas nuances diferentes. Então, o administrador cobra ali do lojista um 13º aluguel, como se fosse um 13º salário, e cobra dele um fundo de reserva para promoções, para datas comemorativas, né, Dia dos Pais, né, chegando agora, Dia das Mães, enfim, quando a gente vê aquela cenário, olha, compre aqui, adquira, concorra a um X valor, a um prêmio X, muitos destes recursos ou praticamente esses recursos saem desse fundo de promoção, que incorpora junto o pagamento do aluguel, do condomínio, das contas de consumo do lojista. Então, aqui a gente pode falar que temos uma cobertura exclusiva quando ali fazemos um cálculo para uma locação comercial, seja de pessoa física ou jurídica, e colocamos que é uma loja de shopping, automaticamente o sistema abre essas duas contratações. Vale a pena a gente, então, observar a minuta ou o contrato de locação, se tem essa obrigatoriedade, conversar com as partes, né, o administrador, e o locatário, o lojista, e aí aplicar a contratação da forma correta. Eu digo que isso é exclusivo, pessoal, né? É quase que um produto apartado, porque no mercado não tem. Então, você fala, poxa, mas como que se contrata no mercado, né? Antes da TOC? Contrata? Contrata, mas essas coberturas, elas eram incorporadas em outras coberturas. Então, o 13º é incorporado ao valor do aluguel e o fundo de promoção ao condomínio. Só que isso acaba distorcendo o preço, não trazendo um preço correto para aquele risco, acaba não trazendo uma visualização na pólice das coberturas para o lojista e também para o administrador, que é o principal interessado na cobertura. Então aqui a gente tem uma forma direcionada para atender esse público.
Legal. E para fechar, pessoal, a gente tem 2 coberturas aqui, na verdade é uma cobertura, e aqui eu trago um diferencial que é a subtração de bens. Isso aqui é um baita diferencial que a gente tem e é muito bacana. Para quem conhece, vale apenas um reforço, porque a gente fez uma melhoria nessa questão de subtração. Para quem não conhece, vale muito a pena aí divulgar ou ao visitar uma imobiliária, um parceiro de negócio, falar sobre esse diferencial que a Tóquio tem. Então, entendendo primeiro danos ao imóvel, né? O que é o danos ao imóvel? O danos ao imóvel é uma cobertura onde ele visa proteger a parte estrutural, física e definitiva do imóvel. Então, eu vou ali da cobertura para a parte estrutural, como parede, portas, janelas, esquadrias, tudo que faz parte de natureza física e definitiva desse imóvel. Porém, a gente pode também estender esse benefício para os itens que estão ali fixados ao imóvel. Então, por exemplo, eu tenho um armário embutido, né, um gabinete, um box, uma pia, então tudo que está fixado ao imóvel, ele também contempla nessa garantia. Então, qual que é a regra macro, né? Qual que é a regra geral? Eu tenho ali um limite de indenização, que é de até 6 vezes o valor do aluguel. Eu preciso, para acionar essa garantia, ter um laudo, né, de entrada, um laudo de vistoria de entrada, mostrando como está o imóvel no momento que eu entreguei as chaves para o inquilino, e essa cobertura só pode ser acionada quando o inquilino entrega as chaves, porque vai haver uma vistoria final para relatar a situação do imóvel na entrega de chaves. E havendo algum dano causado pelo inquilino, seja de forma voluntária ou não, eu consigo então reclamar isso para a seguradora. E a minha forma de comprovação é através deste laudo de vistoria, os dois, na verdade, o laudo de entrada e o laudo de saída. Há uma dúvida, né, das pessoas, falam assim, poxa, Walter, mas eu posso fazer um laudo só com fotos, com vídeo, porque aí eu já mostro direitinho como é que está a situação do imóvel, acho que fica até melhor. A minha resposta é não. Né? O que a seguradora hoje, né, a Toca especificamente, a gente olha um laudo descritivo. Um laudo descritivo não vai substituir um vídeo ou uma foto. Né? Às vezes a foto ela pode distorcer uma imagem, uma cor, não trazer uma real situação daquilo que a gente escreve, né? O que pode ser feito é uma complementação. Então, eu faço um laudo descritivo bem detalhado e complemento com uma foto. Vídeo nem precisa, até porque a gente não tem como absorver esse tipo de mídia hoje. Mas a foto sim, né, que você pode anexar ali num laudo né, e enviar. Esse é a ideia, um laudo bem feito, descritivo, né, onde as imobiliárias, né, já estão habituadas a fazer, então isso precisa um laudo de entrada e laudo de saída. Na indenização desta cobertura, a gente vai pedir 3 orçamentos, né, do que está sendo reclamado ali de mão de obra e material, para a gente poder fazer a indenização correta dentro desse limite. Então, pessoal, essa é a regra básica de danos ao imóvel, né? Eu levo essa extensão para a parte estrutural. Só que junto a esse cenário, né, a TOC observou, né, que existiam muitos pedidos de itens dentro de danos ao imóvel que eram subtraídos, né? Então, por exemplo, na vistoria lá final, falava assim, olha, tá faltando chuveiro, tá faltando a torneira, espelho de tomada, foi levado. Não foi quebrado, ele foi levado. E esse conceito, quando a gente pensa no conceito de danos, ele não atende, porque não foi danificado, foi subtraído. Subtração, em tese, quando a gente para pensar no conceito original, não teria cobertura. Mas aqui a gente enxergou uma oportunidade de melhorar esse conceito. Então, hoje, ao contratar a cobertura de danos ao imóvel, a gente oferece a proteção não só contra o dano provocado, mas contra a subtração de alguns itens. Então, inicialmente, a gente colocou os itens mais, infelizmente, é, que mais causavam problemas, né, que mais sofriam aí os locadores, seriam chuveiros, torneiras, espelhinhos de tomadas, espelhos, maçanetas, lustres, lâmpadas, enfim, tudo isso. Mas é importante, pessoal, de novo aí reforçar, isso precisa estar no laudo de vistoria de entrada, para que possa ser apontado no laudo de vistoria de saída e a gente se indenizar. Outro fator também de regra dentro dessa cobertura é que a gente tem um limite de até R$
R$ 1.500. Então, dentro da cobertura, que são de 6 vezes o valor do aluguel, eu tenho uma verba de R$ 1.500 para cobrir o desaparecimento disso. Ah, Walter, eu preciso comprovar através de um BO, alguma coisa assim? Não. É o laudo de vistoria que vai demonstrar esse cenário que não está mais esse equipamento, né, esse item no imóvel. Essa cobertura, pessoal, ela se tornou um diferencial tão forte aqui na companhia, deu muito certo, a gente pilotou isso há um pouco mais de 1 ano e meio atrás, que a gente resolveu esse ano ampliar. Então, hoje, a gente oferece dentro da cobertura de danos, aqui nós temos essa relação bem legal, de itens que vão desde uma iluminação interna e externa até itens de decoração, como persianas, papéis de paredes, espelhos, né? Passando ali por eletrodomésticos, como coifa, cooktop, forno elétrico, enfim. Mas percebam aqui, pessoal, que todos esses Val, itens são itens. Opa, desculpa. pode Surgiu falar. duas dúvidas aí no, no chat. A Legal. Rosana, da Paulistana, ela está questionando se o laudo deve ser feito por uma empresa especializada ou o próprio locatário ou locador pode fazer. Boa pergunta, legal. Obrigado aí pela participação. O laudo de vistoria, ele pode ser feito por assim, tanto faz, né? A gente precisa ter um laudo. Aí talvez a qualidade do laudo, né, que é importante. É, então, vou trazer aqui algumas ideias, né? Hoje, quando a gente pensa em uma imobiliária, em um administrador, normalmente essa empresa, né, o administrador de imóveis, a imobiliária, já tem ali um profissional, ou às vezes é o próprio corretor de imóveis, que faz esse laudo, essa vistoria de entrada e saída. Né? É. Algumas imobiliárias não, já tem um departamento destinado para isso, né, que faz esse trabalho ali bem detalhado. Por outro lado, existem empresas que fazem isso, né, empresas específicas para fazer laudos imobiliários, que aí atinge não só voltado para o setor de locação, mas como avaliação imobiliária para venda de imóveis, enfim, tem um portfólio aí bem grande de serviços quando a gente pensa nesse cenário. Pode ser também, não tem problema. Né, a pergunta da colega, ela, assim, o que eu preciso é de um laudo de vistoria. E quanto melhor ele detalhado, principalmente na parte descritiva, a gente consegue minimizar problemas, riscos, enfim. Então, tanto faz. O que precisa é ter. O problema é não ter nada. Que aí sim, se eu não tenho laudo de vistoria, ninguém fez, esqueceu, sei lá, aconteceu alguma coisa, aí fica difícil. Aí nem contrata danos, né? Aí vamos tira esse problema de vocês, né? Acho que vale a pena orientar, sempre vale a pena orientar, né? Por mais que isso é uma prática do mercado, mas se não tem laudo de vistoria, eu não consigo comprovar nada, né? Como que o imóvel foi entregue para o locatário? Não sei, não tem laudo de vistoria, então esquece que a gente vai conseguir indenizar. E se eu contratei a cobertura, não tem como indenizar, né? Ele vai tomar uma recusa lá na hora da abertura do sinistro. Então, o problema é não ter. Entre ter, né, mais ou menos, melhor fazer. Aí vai da qualidade, né? Eu acredito que as empresas hoje que fazem isso têm uma expertise muito boa, mas é importante avaliar isso na entrada. Vai contratar danos e pintura? Precisa de laudo. E até, pessoal, como conscientização, independente da garantia, né? Então, imagina, se é uma garantia com uma outra garantia, seja um fiador, um depósito, um título de capitalização, também é comercializado aí no mercado. Se eu não tenho laudo de vistoria, tá todo mundo no escuro. Então fica difícil mesmo. Aí surgiu uma outra dúvida em cima dessa. O Edgar da Vancini está questionando se tem que reconhecer firma de ambas as partes referente a esse laudo. É importante. Eu acho que isso traz mais. Acho não. Isso traz com certeza mais veracidade aí para esse documento. Mas, pensando que quando você assina um contrato de alocação você já reconhece firma, se você assinar o laudo com a mesma assinatura, ele tem validade legal. Tem imobiliárias, né, que acabam exigindo isso, outras não. Hoje eu vejo que como a gente tem aí os laudos, as assinaturas digitais, né, até pelo GovBR as pessoas conseguem assinar, ou outras inúmeras plataformas, então legal, já coloca lá numa assinatura digital, né, com o e-mail certinho de ambas as partes e resolve o problema. Tá, tem uma dúvida aqui do Leandro, da Raxo. Até, Leandro, se você quiser falar aí, somente essas peças, eu acho que foi do slide anterior.
No passado já foi levado cooktop de um apartamento. Ah, legal. Hoje a gente, lá atrás, quando essa cobertura foi formatada, eu acredito que ela deve ter aí por volta de 1 ano e meio para 2 anos. A gente oferecia cobertura para esses itens aqui, né? Como eu falei, em março agora desse ano, aproximadamente entre março e abril, comecinho de abril, nós ampliamos essa rede. Agora você fala, poxa, Walter, eu tenho uma pólice que eu contratei lá em, sei lá, em 2024, né? Antes dessa mudança. Ela é contemplada? Sim, é contemplada. Sem problema nenhum. A gente vai trazer aí a cobertura normal, só preciso que tenha essa informação no laudo de vistoria de entrada. É fundamental, porque sem ele não dá para comprovar, não dá para a gente cobrar do inquilino. E lembrar também, né, do valor, né? Aqui, até esses dias nós fizemos um treinamento com outros colegas, falaram assim, poxa, Walter, mas um forno elétrico, um fogão embutido, talvez supere o valor de R$ 1.500. Então, vamos supor, eu tenho o valor aqui de 1.500 dentro do limite de 6 vezes. Ah, legal, mas poxa, às vezes se eu somar tudo, talvez não seja suficiente. Talvez não seja, de fato, né? Dependendo do valor, dependendo ali do equipamento. Mas com certeza a gente vai minimizar. Ou, por outro lado, né, algo que não existia hoje, né, a Tóquio já começa a ter um olhar diferente. E é quando a gente começa a dar abertura para indenização para itens que no passado não muito distante nem tinha essa possibilidade. Então aqui eu reforço que hoje esses são os itens que a gente tem. Depois eu vou compartilhar esse material com vocês. Isso ainda não está, pessoal, é importante também relatar. Isso não está ainda nas nossas condições gerais, nem no manual. Por quê? Esse ano vai haver uma grande mudança, acredito que todos também estão acompanhando, grandes mudanças na questão da regulamentação dos seguros aqui no Brasil, né, com novas normas, enfim. Então a gente está esperando toda essa regulamentação vir para a gente poder fazer alteração nos manuais, com alguns ajustes, né? Então, mas podem ficar tranquilos que essa regra está valendo, né? Então pode levar de repente esse material falando, olha, ó, proprietário, imobiliária, né, a toca ele dá esse diferencial, existe essa cobertura dentro de danos ao imóvel, então preciso ter a contratação de danos ao imóvel. O limite de danos é 6 vezes o valor do aluguel. Eu tenho uma verba dentro desses 6 vezes de 1.500 para cobrir tudo isso. Vai ser suficiente? Não sei, vai depender da situação. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não sendo, a gente vai minimizar. E sendo, ok, perfeito. A Regência está questionando se existe algum tipo de franquia para esses bens subtraídos. Sim, a gente vai falar na sequência. Danos ao imóvel, né, das coberturas aqui que nós temos, é a única que tem a POS, né? Vou falar do aluguel, mas também aqui de danos ao imóvel. Acionado danos ao imóvel, a gente tem uma franquia com prejuízo mínimo de R$ 200 e desconto da indenização de 20%. Tá? Então, essa é a regrinha de franquia e POS para danos ao imóvel. Aproveitando aí a pergunta da colega, né, quando a gente pensa aqui no aluguel, há não uma confusão, né? Mas a gente precisa esclarecer. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho nisso lá no sinistro, mas aproveitando a pergunta. Eu tenho um prazo para abertura do sinistro, né? Se eu não cumpro esse prazo e isso acaba é, eu perco esse prazo, né? Então a companhia acaba cobrando aí uma POS, ela acaba não indenizando. Então, por exemplo, eu tenho que comunicar o sinistro no segundo aluguel vencido. Se eu acabo comunicando no terceiro, o primeiro que ficou, a companhia não vai indenizar. Então ele entra aí como uma POS pela questão do atraso, tá? Então é importante esclarecer isso. Mas danos ao imóvel, sim, tem um acionamento também da franquia para esses itens. Legal? Mais alguma? Podemos seguir? Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Sobre a cobertura de multa por rescisão do aluguel. Pode também estar estipulado no contrato de locação que, se o proprietário solicitar o imóvel antes do período previsto, fica obrigado a pagar a multa ao inquilino? Entendo que a cobertura ofertada. Peraí, que saiu a pergunta. No seguro-fiança não atende a essa situação, correto? Correto. A gente nunca vai indenizar o contrário. Então, vamos imaginar que é o proprietário que quebre esse protocolo, essa multa, peça o imóvel antes, enfim, e
ele seja penalizado para pagar uma multa. A gente não tem como indenizar o inquilino. Isso jamais vai acontecer. A gente jamais vai indenizar o inquilino. Indenização sempre proprietária. Então a regra vai valer, a multa por rescisão é a quebra do contrato sempre por parte do locatário, pessoal. Fechamos? Pode Seguimos? seguir, pode ir seguindo. Legal. Aí a gente faz uma outra paradinha aí com mais algumas perguntinhas, né? Temos até 11h30, correto? Sim, podemos Sim. até 11h30. Legal. Então vamos seguir aqui. Falando agora um pouquinho, já conhecemos as coberturas, agora entendendo um pouco dos limites de indenização, e aqui também a gente tem um diferencial, pessoal. Então, esses aqui são os limites quando a gente pensa em aluguel e encargos, né? Quais são os encargos? IPTU, quando for locação de shopping, o fundo de promoção, e condomínio e o condomínio. Então, aluguel, não pensar de maneira mais cotidiana, né? Então, aluguel, IPTU e condomínio. A somatória desses valores aqui vai resultar em um valor. Então, por exemplo, aluguel, IPTU e condomínio somados todos juntos, então, por exemplo, R$ 2.000. Perfeito. Se eu estou falando, por exemplo, de uma pessoa física residencial, R$ 2.000 está nessa linha aqui. Então, a somatória de aluguel e encargos até 20.000 resulta um limite de indenização, um LMI, de até 30 vezes para cada uma dessas verbas. Então, para o aluguel, por exemplo, desses 2.000, vamos imaginar que R$ 1.000 represente só para o aluguel. Então, vou ter 30 vezes um múltiplo aí para o aluguel e assim também para o condomínio e para o IPTU. Então, o limite de indenização vai ser enquadrado de acordo com o valor da somatória de aluguéis e encargos, dependendo também aqui do tipo de pessoa. Aqui para pessoa física, seja residencial ou não. No caso do PJ, o valor é um pouquinho diferente, né? A partir de 60.000, o limite de 30 vezes. Percebam que quanto maior o valor de aluguel e encargos, o meu limite de indenização vai diminuindo. Pensando nesse cenário, a gente tem aqui, né, praticamente, a gente coloca aqui que mais de 90% dos nossos cadastros, né, pensando em pessoa física, está dentro desse cenário aqui de 20.000. Então, eu vou ter um limite de indenização de 30 vezes. Lá no nosso cotador, lá no final a gente vai dar uma olhadinha, nós temos a possibilidade de reduzir esse limite de 30 para 24, 18, 12, e isso vai resultar no preço, num custo menor. Então, pensando numa imobiliária que, por exemplo, trabalha muito no cenário de depósito calção, que é um cenário de depósito calção, conforme a lei, são 3 vezes o valor do aluguel. Poxa, será que de repente 30 é muito? Eu não posso praticar um limite menor? Em detrimento de ter um custo menor, vale a pena o bate-papo aí com os dois, né? Para o inquilino vai ser interessante, porque o custo do seguro vai ser menor, mas é importante alinhar com o proprietário para ver se vale a pena. Ou de repente eu falo, poxa, eu tenho um contrato aqui de 2 anos, será que vale a pena eu ter um limite de 24 ou 18, né? Um limite ali com o mesmo período de prazo do contrato, ou um pouquinho menor? Então, vale a pena sempre a gente levar isso em consideração. Esse cenário do LM Flex é um diferencial que a gente tem, está lá no computador, eu vou mostrar para vocês, e ele reflete para as locações de pessoa física, residencial comercial e PJ. Já para as demais coberturas, aí os valores são fixos, né? Então, as contas de consumo, 13º, danos, as pinturas e a multa, eles têm esse múltiplo, né? Baseado sempre no valor do aluguel, mas eles não conseguem ser alterados, nem para cima nem para baixo, uma ideia de mexer no custo, tá? Então, eles já são estáticos. Lembrar também, né, que o nosso produto dispõe da assistência 24 horas, isso é importante, isso também é um bom argumento de vendas também, né, que vai refletir sobre o local de risco, né, o imóvel locado. Isso é um benefício para o inquilino, pensando que é ele que assume, na grande maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, o custo do seguro-fiança integralmente, então acaba ajudando no processo. Nós temos 3 planos de acesso, naturalmente aqui tem os custos, mas a diferença entre eles, quando a gente observa no cálculo, é muito baixo, então vale a pena aqui um plano completo. Se a gente faz uma comparação até com outras companhias, na linha de serviços e o custo cobrado, eu tenho certeza que vocês vão aí observar que o nosso custo-benefício é muito interessante pela linha de serviços que nós temos, principalmente no plano completo, pessoal. Então nunca deixem de oferecer isso para qualquer tipo de seguro, a linha de serviços 24 horas.
Falando um pouquinho das formas de pagamento, né, como que a gente pode pagar o seguro-fiança, nós temos hoje 4 opções. Dessas 4, 3 a gente chama de pagamentos individuais, né, que é o boleto bancário, né, com essas condições de pagamento, o cartão e o débito automático. Esses são pagamentos, como eu falei, de forma individual. Lembrando que as formas de pagamento, cartão ou débito, elas são, como são pagamentos eletrônicos, somente com os dados do pretendente principal financeiro, né? Então, um proprietário não pode pagar, um terceiro não pode pagar, tem que ser os dados né, especificamente aí do pretendente aprovado, né, o pretendente principal financeiro. Mas há uma outra forma de pagamento que eu chamo a atenção, que é a fatura imobiliária. Ela é direcionada aqui para imobiliárias cadastradas. Aqui vale muito a pena, pessoal, pensando em volume de vendas, né, fazer parceria com imobiliários, como a gente falou, pode resultar em mais negócios, um cross, né, vendendo o seguro de incêndio ou até outros produtos, mas pensando aqui como facilidade, a fatura imobiliária ela traz inúmeros benefícios, né, pensando especificamente nela. Primeiro, qual que é a ideia, né? Qual que é a métrica? O valor do seguro ali tem que ser dividido de forma mensalizada, então eu vou observar o prazo do contrato de locação, fazer pelo mesmo prazo o seguro, porque é uma regra SUSEP, e eu tenho ali um parcelamento. Eu tenho que trabalhar sempre no parcelamento máximo, por isso que ele chama, né, de mensal, fatura mensal, porque o valor do seguro vai ser incorporado no boleto do aluguel, ou seja, a imobiliária vai colocar o valor do seguro que vocês fecharam, que vocês calcularam, no boleto para que o inquilino pague tudo junto, né? Tudo num boleto só. Dessa forma, a imobiliária acaba recebendo o prêmio de seguro pago pelo inquilino e paga para a companhia, né? Ou seja, ao cadastrar, né, que é a imobiliária, a gente, né, vocês ali vão combinar com a imobiliária uma data de pagamento, então ela recolhe o prêmio do inquilino e paga para a seguradora. Pode acontecer também o inverso, dependendo do formato que a imobiliária trabalha. Às vezes ela tem que pagar primeiro, antecipar para a seguradora e recolher ali do inquilino posteriormente. O grande barato neste cenário, é importante ressaltar que isso é uma facilidade e uma segurança para quem administra, é que havendo uma inadimplência por parte do inquilino, o inquilino deixando de pagar o boleto, ele deixa de pagar todo o contexto, ou seja, aluguel, IPTU, o que tiver ali dos encargos referente à locação e a parcela de seguro. Porém, neste cenário de faturamento mensal, a companhia garante o reembolso da parcela do seguro em caso de sinistro. A gente Ô, vai Walter, antecipar aqui. Opa, bom dia, Shalida, tudo bem? opa. Só deixa eu te cortar aí rapidinho. Quando você falou do prazo do contrato, né, com a imobiliária, por exemplo, fez lá em 36 meses, mas se é, o segurado quiser fazer em 12 meses, Não, não tem problema, né? Ou não, tem que seguir não o pode. contrato. Não pode. É uma regra SUSEP, é uma circular, né, de 2022, que é a circular 587, que determina que o contrato de seguro ele tem que ser pelo prazo do contrato de locação. Então, se Entendi, ele fizer isso, está fora da regra, pode sofrer aí, pode ter até não garantimento do recebimento em caso de indenização. Isso é bem importante frisar, pessoal, muito, muito importante. Eu não posso trabalhar nesse cenário. O contrato são 30 meses, eu vou fazer um ano, porque se eu faço por 30 meses, naturalmente o seguro acaba tornando-se, né, em tese, mais caro, né? Vai ficar proporcional, mas eu vou ter um custo maior, né? Se a gente olha o todo, porque eu vou ter um seguro plurianual. Né? A grande maioria das vezes os contratos de locação, até por uma questão da lei, né, de denúncia cheia, denúncia vazia, que aí é uma outra discussão, normalmente você não vai ter um contrato de 12 meses. Pode até ter. Existem algumas regiões, algumas localidades, né, que a praça trabalha dessa forma, é um costume da região trabalhar com um contrato anual. Tá tudo certo, mas tem lá as suas penalidades, as suas regras por conta disso. E quando a entendi, gente olha de maneira geral, a gente olha lá um contrato, por exemplo, de 30 meses. O seguro não pode ser alguma ser contratado por 12, por conta de custo. Eu vou renovando. Antigamente dava para fazer isso. Depois dessa reformulação, lá em 22, não mais. Então, sempre prazo de contrato. Show? Maravilha. Então, seguimos aqui. Então, retomando aqui o sim, raciocínio. valeu, obrigado, viu? Opa, maravilha. Então, retomando aqui a questão da fatura, né, então essa facilidade, né, como a gente falou, né, o prazo do contrato ali, colocar
colocado, se haver uma inadimplência, um sinistro, né? Então a gente vai falar um pouquinho de sinistro já na sequência, mas havendo um sinistro, a companhia vai indenizar o aluguel em atraso, o que foi reclamado, mas na forma de pagamento fatura mensalizada, a gente devolve o valor da parcela do seguro que a imobiliária já pagou, né, para ela. Então, uma situação bem bacana, interessante, mas segura, né? E ela aproveita disso para exercer aí algumas atividades até comerciais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, nesse formato, a gente garante aí para a imobiliária a taxa de administração, a saúde financeira dela aí no dia a dia. Então, a fatura é muito importante. Faço esse convite. Quem tem imobiliária e não tem cadastro na companhia, cadastra. Hoje a gente tem uma esteira de cadastramento muito simples, prático, né? Ele vai passar ali pelo preenchimento dos dados, a companhia vai fazer uma análise desse parceiro, seja pessoa física ou não, estando tudo ok, vocês já começam a fazer uma parametrização desse processo, né, quais os produtos eu quero trabalhar com essa imobiliária, se eu quero trabalhar no fiança, no incêndio, nos dois, se eu quero pagar para o labore, se eu quero passar para a imobiliária também, ela fazer as cotações na ponta, fazer os fechamentos, enfim, a gente dá tudo aí um aparato de parametrização para você trabalhar com esse parceiro. Definida essa parametrização, a imobiliária concordando com esses termos, ela faz a assinatura digital desse termo e já está liberado aí para operar da forma com que vocês parametrizaram. Mas isso é bem bacana porque o cadastro da imobiliária, o ponto principal é justamente o reembolso à parcela do seguro, né, numa situação de inadimplência no seguro fiança. Lembrar que a comissão, né, do seguro fiança, ela vai de 1 a 35%, né, a parte aí interessante, né, precisamos também ganhar, né, com a venda do produto. Eu trago aqui alguns números interessantes, né, o nosso ticket médio, até aproveitando a pergunta do colega anteriormente, né, o ticket médio do produto acabou subindo, né, nos últimos anos, né, por conta de uma alta de aluguel, mas também porque o preço do seguro, como a maioria dos contratos são plurianuais, porque ele precisa seguir a regrinha do prazo, né? A gente acaba tendo um ticket médio interessante. Na casa aí, essa é uma conta bem fria, mas na casa de 7 mil, quase 8 mil reais o ticket médio de um seguro fiança de maneira geral. A média de comissão aí no mercado, segundo ali os dados da SUSEP, é de 20%, a Tóquio tem uma média de comissionamento de 23%, né? Essa é a média de mercado, 20% a 25% de comissão. Percebam, senhores, que é uma comissão interessante, visto o cenário, né, eu trago aqui sempre uma reflexão, né, vale a pena vender seguro fiança? Vale muito a pena. Você tem um trabalho operacional ali no início, né, da questão da análise de crédito, a conversa com as partes, né, a formatação da proposta, apesar que a proposta é bem simples a contratação, e no fechamento, né, se houver um sinistro, pode acontecer um sinistro, ou no cancelamento da pólice, mas isso é uma rotina aí que a gente faz aí com qualquer seguro. Mas percebam que a gente não tem ali um acionamento de sinistro num final de semana, no sábado à noite, né, diferente de um seguro, por exemplo, de auto, né, que às vezes o cliente te liga ali desesperado no sábado, aconteceu um problema, enfim, ou uma assistência. Normalmente no seguro fiança a gente não tem esse tipo de situação, normalmente as pessoas vão contratar senhores de segunda a sexta, né? Ninguém comunica inadimplência de aluguel de final de semana. Então acho que vale a pena pelo custo-benefício, pelo trabalho, pelo comissionamento, vale muito a pena trabalhar com um produto de aluguel. Falando um pouquinho de sinistro agora, né, como que é o nosso fluxo de sinistro, né, vamos entender de uma forma bem objetiva, né, a gente tem então um prazo, já falamos isso, existe um prazo de comunicação sempre a partir do segundo aluguel vencido e não pago, isso não pode ser negligenciado, pessoal. Se eu perco esse prazo, né, eu acabo comprometendo toda uma estrutura que a companhia já tem montado, uma esteira de cobrança, e acaba comprometendo lá, principalmente na ponta, o proprietário que já está há 2 meses praticamente sem receber o aluguel. Se a gente acaba negligenciando, né, esquecendo, não fazendo, ou até orientando, né, isso precisa estar muito bem claro para quem vai administrar esse contrato, seja o proprietário, seja a imobiliária. Então, ela precisa ter um canal de comunicação com vocês para quando que eu aviso o sinistro, quando o inquilino deixar de pagar. Se eu estou falando de uma alocação em andamento, sempre no segundo aluguel vencido e não pago. Então, imediatamente, né, ao segundo aluguel vencido não pago. Feita essa abertura de sinistro, existe ali alguns documentos de acordo, né, que a gente está pedindo, e normalmente é contrato de locação, os pagamentos, os recibos de
de não pagamento desse aluguel, né, pensando no cenário de uma locação em andamento, abrindo o sinistro, protocolando esses documentos, a companhia vai fazer uma cobrança administrativa, vai atrás do inquilino, mas vai fazer o pagamento de forma rápida. Eu já vou falar para vocês o nosso prazo de pagamento. Mas existe uma cobrança, né, uma esteira de cobrança administrativa para que a gente possa depois cobrar esse inquilino, porque tudo que ele deixou de pagar lá como obrigação no contrato, a gente vai cobrar. Então, se ele deixou de pagar o aluguel, a gente vai indenizar, mas vai cobrar dele. E para qualquer encargo, ele deixou de pagar no contrato de locação e tem cobertura na pólice, a gente vai cobrar. Seja as contas de consumo, aluguel, seja os danos lá no final do contrato, a multa, enfim. A gente indeniza o locador e vai cobrar do inquilino. Havendo uma negociação com o locatário, né, então eu abri o sinistro, a companhia foi lá, fez a análise e indenizou. Perfeito, a gente vai então fazer uma negociação de subrogação de direito de cobrar esses valores. Se há uma negociação, perfeito, o contrato continua, né, vamos imaginar que o inquilino continua no imóvel e ele vai seguir ali pagando o aluguel mensalmente e vai pagar o acordo com a gente, né? Então, sei lá, ele dividiu esse acordo em 4 vezes, então ele tem que cumprir ali os dois. Se ele deixa de cumprir um ou outro, a gente pode em si, nesse cenário, entrar com uma ação de despejo porque ele não cumpriu a obrigação dele e ainda está com o sinistro aberto. Ou se no momento da indenização, depois da abertura do sinistro, a gente indeniza, mas não tem acordo com esse inquilino e ele não sai do imóvel, né? Enfim, não tem nenhuma possibilidade de acordo, a gente vai já ingressar com a ação de despejo. E aqui é um outro fator importante do seguro-fiança, pessoal, que o seguro-fiança, ele traz todo esse aparato, todo esse amparo para o locador e o administrador sem custo. Então, todo o processo de ação de despejo, as custas processuais, os honorários advocatícios, né, e o pagamento das parcelas do aluguel enquanto o inquilino está lá no imóvel, todos são suportados pela companhia. E isso já faz aí do seguro-fiança um grande diferencial em comparação com as demais garantias, pessoal. Então, esse é o fluxo, né, basicamente aí da nossa esteira de sinistro. Prazo, segundo o aluguel vencido não pago, cobrança administrativa, se não houver cobrança, o despejo. É claro que o prazo ele pode variar, por exemplo, eu vou fazer uma entrega de chaves, o inquilino ainda entregou as chaves, mas não quitou. Então, legal, eu preciso ainda fazer a vistoria no imóvel para ver se eu vou reclamar o sinistro, o danos, a pintura, pode levar um pouquinho mais, mas não tem problema. Rescindiu o contrato, então recebe as chaves, não dá quitação, faz a vistoria, apontou alguma coisa, já encaminha aqui para a gente. Desde o fato recorrido, a imobiliária tem até um ano para abrir um sinistro, ali depois da entrega de chaves, né, sendo que o sinistro ocorreu ali dentro da vigência da pólice. Né? Normalmente isso não acontece, a gente vê pela expectativa até que o proprietário queira receber, 10, 15 dias as imobiliárias já estão entregando ali os laudos de vistoria para fazer as análises de seguro, as análises de indenização. Um ponto importante que eu trago também, senhores, é a questão da fraude, né? A gente tem algumas novidades para combater esse cenário de fraudes, né? Eu já vou falar também na sequência, mas é algo importante. Então, qualquer indício de fraude, seja na análise, seja, de repente, já na contratação, uma pólice que já está em andamento, não fiquem preocupados, contate a nossa área comercial, aí, através dos canais que vocês têm da assessorias e os contatos comerciais na Tóquio, para que a gente possa trabalhar de forma paralela, né? Fraude é um problema para o seguro, para nós não é diferente, mas a gente tem uma esteira diferenciada para tratar esse assunto. No ano passado, a companhia pagou mais de R$ 1 milhão em fraudes, né? Então não deixamos nenhum proprietário desamparado, pelo contrário, né? Então a gente assume uma responsabilidade de um valor que dificilmente a gente consegue recuperar. O importante é não cancelar a pólice de seguro, mas comunicar à seguradora daquilo que daquilo que foi de repente reportado por conta de uma fraude, senhores. Só para fechar o assunto de sinistro, né, aqui é importante, né, que a gente destacar, e isso também é um diferencial, que hoje o nosso pagamento de sinistro, senhores, vai até 5 dias úteis da abertura do mesmo. Então, eu abri o sinistro, 5 dias úteis eu já consigo fazer a indenização, naturalmente, desde que os documentos estejam ali protocolados bonitinho. Isso para imóveis ocupados ou não, né? Hoje o mercado trabalha ali na regra da SUSEP até 30 dias,
dias, né, da abertura, mas a gente tem uma esteira aí bem diferenciada, funcionando já muito bem, já há alguns meses, onde a gente consegue fazer essa indenização, dá um pouco mais aí de 2 semanas, no máximo, da abertura do sinistro. Então isso é importante, porque para a gente também é importante. Quanto mais rápido a gente indeniza, mais rápido a gente consegue conversar com o inquilino, negociar com ele, e ter uma tomada de decisão mais rápido, né, que é naquela parte de esteira de cobrança administrativa. Então, de repente, eu conseguindo fazer esse cenário mais rápido, além de indenizar, eu consigo também receber do inquilino mais rápido, ou entrar com uma ação de despejo, se necessário, também mais rápido. Então, isso é muito, muito importante. Isso também é um diferencial. Reforçando também, né, aqui a gente falou do contrato, né? A gente falou do prazo. É importante que todo contrato de locação tenha as cláusulas do seguro-fiança. Nós temos hoje 4 cláusulas, sendo a primeira obrigatória, as demais de acordo com o que foi contratado na pólice, né? Então, danos, cláusula 2, e assim vai para pintura interna e externa. Mas a cláusula 1 sempre é obrigatória. Essas cláusulas precisam estar no contrato. Para facilitar um pouco a nossa vida, quando a gente transmite a proposta de seguro-fiança, lá no final, na impressão dos documentos, né, com a da proposta, do cálculo, da pólice, enfim, eu tenho lá um aditamento com as cláusulas, já de acordo com o que foi contratado na pólice. Isso facilita bastante, porque se o contrato de locação já foi assinado, eu falo, poxa, eu preciso fazer um aditamento, a gente já então fornece esse aditamento prontinho. Né? É um diferencial que a gente tem também, em vista que algumas seguradoras não têm esse aditamento, outras têm, mas só para pessoa física. A gente tem um aditamento independente da finalidade, se é uma finalidade residencial ou não. Tá? Para a gente já quase finalizar, pessoal, alguns diferenciais, a gente falou de muitos diferenciais aqui, mas eu trago alguns apartados super importantes e vale a pena a gente ter em mente para poder ofertar aí no momento certo. O primeiro deles é a aceitação para locação mista, né? O que, que seria isso? Vamos imaginar um imóvel, onde neste imóvel vai ter 2 finalidades ali ao mesmo tempo, com um contrato de locação. Então imaginamos que tenhamos a parte de cima uma moradia, na parte de baixo uma atividade comercial. Então, esse cenário é a locação mista, que é prevista na lei do inquilinato. A gente tem como aceitar, né, a Tóquio aceita esse cenário, desde que seja enquadrado como pessoa física não residencial, ou seja, uma locação em nome de pessoa física, mas para uma atividade comercial. Então, a gente vai caminhar para uma análise de maior risco, que é a locação comercial em nome de PF. Então, dá para aceitar, algumas seguradoras não aceitam, outras exigem a formatação de 2 contratos distintos, o que onera bastante o custo, né, de ter 2 contratos, além não só da parte de assinatura, mas da formatação mesmo. Aqui a gente aceita desde que caminhe neste segmento, né, nesse circuito. Um outro cenário, a gente até comentou um pouquinho antes, né, a gente falou lá no início, né, de algumas empresas fechando as suas garantias, né, como a Quinto Crédito e tudo mais, né. Então isso aqui traz um cenário, no seguinte cenário, né, para a gente refletir. A Tóquio aceita fazer um contrato de seguro para uma locação que já está em andamento. Então, eu já tenho um contrato em andamento, eu vou trocar garantia por uma necessidade, ou por uma situação como essa que ocorreu aí com essa empresa, ou porque, sei lá, é um título, a empresa quer resgatar o título para aplicar, assim como o depósito, ou o fiador se exonerou, ou infelizmente ele faleceu, sei lá. Tem preciso uma troca de garantia. Dá para fazer um seguro no meio do contrato? Dá. A gente vai fazer um processo normal de análise de crédito. A vigência vai ser a data da transmissão da proposta e seguindo a regra da lei, né, da circular, eu tenho que colocar o final de vigência até o final do contrato de locação. Lembrando que os prazo máximo que a gente pode fazer um seguro financeiro na TOC são de 5 anos ou 60 meses, mas eu consigo contratar. Mas por que eu estou trazendo esse assunto? Porque o mercado segurador tem dificuldade de enquadrar, o mercado até aceita a contratação por uma pólice em andamento, mas tem dificuldade de fazer o enquadramento dessas 2 coberturas. São coberturas que estão praticamente, se a gente parar para pensar, elas estão desde o início da locação, que é pintura e danos. Nós aceitamos aqui na Tóquio, então dá para fazer a contratação normal, aceitamos essas coberturas, mas é importante o quê? Que eu tenha um laudo de vistoria por conta do danos, e que eu tenha a informação da cobertura de pintura nova, para a gente poder contratar. É como se fosse um contrato novo, não deixa de ser um contrato novo. Mas eu estou assumindo já um risco já decorrente de um contrato que já começou, seja um ano, um mês, 2 anos, não importa. Então dá para contratar o seguro e dá para incluir tranquilamente as coberturas de danos e pintura.
Mais alguns diferenciais, a gente já deu uma ideia aqui, né? Falamos um pouco do cadastro, né? Quando a gente tem imobiliária cadastrada, pessoal, vale muito a pena, porque o foco, ponto principal, é aquilo que a gente falou, né? Do pagamento, do reembolso da parcela do seguro para uma situação de inadimplência. Mas trazer uma imobiliária junto a Tóquio, né? Junto a vocês, trazem outros benefícios. Então, a imobiliária vai ter acesso a um portal. Nesse portal, ela vai conseguir fazer ali análise de crédito, emissão, né, a emitir uma pólice, checar as faturas, checar a prévia desse faturamento, né, é um faturamento unificado com os dois produtos, né, tanto fiança como imobiliário. Como eu falei, vocês podem ali combinar uma condição comercial de fazer um repasse de prolabore, né, somente para parceiros PJ, além da escolha de data de pagamento. Então, assim, trazer uma imobiliária, eu trago alguns benefícios e, de repente, vira aí a imobiliária, como eu falei, vira um balcão de negócios. Vale para todo mundo? Serve para todo mundo? De repente, não. Preciso avaliar. É uma imobiliária que já tem uma maturidade, que pode fazer as emissões na ponta, ou não, eu vou restringir. Legal. Lá pelo portal, vocês têm esse acesso para determinar se a imobiliária pode ter acesso ao portal ou não, se pode emitir na ponta ou não, ou se vale a pena eu ter uma condição comercial ou não com ela. Nada é obrigatório. Mas o fato de cadastrar, como eu falei, traz ali a unificação, né, o valor do seguro incorporado no boleto do aluguel, mas traz esses benefícios já na esteira para facilitar um pouco a operação. Para quase fechar, relembrar que a gente com um pouquinho de fraudes, né, quando falamos de sinistro, vai fazer já praticamente agora um mês, né, no dia 7 agora, que nós implementamos a biometria, pessoal. A biometria, ela é fundamental, né, como mais uma proteção ali de segurança, né. Infelizmente, como a gente falou, fraude é uma coisa que vem acontecendo, no nosso seguro, no nosso cenário, no nosso mercado não é diferente, e a gente precisou caminhar para esse cenário aí da biometria. Então, como que ela vai funcionar? Eu vou ter ali a parte de análise de crédito normal, né, então vai mudar, vou conseguir apresentar o preço para o cliente, negociar, mexer na comissão, nas coberturas, beleza, tudo certinho, mas eu não consigo fechar a proposta, ou seja, transmitir a proposta sem passar pela biometria. A biometria ela vai parar ali na telinha da cotação, onde a gente vai precisar enviar um e-mail e o WhatsApp do pretendente principal financeiro, ele vai fazer a biometria, dando tudo certo, ela volta e o sistema libera para a gente fazer a contratação. Lembrando que a gente vai aplicar a biometria somente para pessoa física, residencial ou não residencial, e vai tirar da exigência da biometria quando for uma renovação da Tóquio, quando for um endosso ou uma remissão, que aí é o último caso, eu preciso remitir uma pólice. Então isso é um cenário obrigatório para contratação hoje, não tem como fugir. O prazo de validade da biometria segue o prazo da validade do cálculo, que são 30 dias, então dentro desse período eu preciso fazer a biometria. E é importante, né, mesmo que o cálculo esteja aprovado e a biometria ainda por fazer, não entregar chaves, né, do imóvel, né, esperar todo esse processo. Então, análise de crédito, ok, negociei o preço com o cliente, fiz a biometria, aprovou, transmito a proposta, aí sim, né, fica mais tranquilo para que a imobiliária, o proprietário entregue as chaves ali para o locador, para o locatário. Oxalá, tem alguma perguntinha nesse meio tempo da nossa última parada, antes da gente finalizar aqui? Oi, Walter, Thaís, tudo bem? Tem É sim. isso. A Andréia, ela está perguntando se será avaliado também na subtração de bens a deteriorização do bem. Na subtração de bens, não. A gente não vai, por exemplo, pedir uma nota fiscal. Então, por exemplo, eu tenho um chuveiro que não está lá, até porque a gente não vai ter condições de avaliar. Então, pensa num item que estava e não está. Tem um espelhinho de tomada, um chuveiro, um cooktop. Ele estava lá no laudo de vistoria, não está mais, a gente vai indenizar. Simples assim, não vamos pedir nota fiscal, esse tipo de coisa. Vai ser dentro daquele limite que a gente tem na E, pólice, certo? dentro do limite, lá de 1.500. Perfeito, Thaís. Tá bom. Tem mais uma pergunta aqui do Iracildo. Ele pergunta sobre o contrato de locação. Na verdade, a gente vai contratar o fiança, esse contrato já está vigente, né? Legal.
que a gente Pode ser. pode contratar. Pode contratar, sem problema nenhum, e o diferencial da Tóquio é que pode aplicar a contratação das Uma coberturas de danos, cobertura. isso, danos em pintura, só reforçando, né? Tem laudo, tem a pintura nova, tudo direitinho, sem problema. Tá. Aí tem, eu não sei o nome dela, é Vânia, Jânia, não sei. Quando vai ser aberto um sinistro, temos que avisar antes o inquilino? Ou pode-se abrir o sinistro sem avisar o inquilino? Caramba, que pergunta interessante, hein? Não, não sei se é a Vânia, né, ou a Jane, enfim. Não, ele já tá sabendo que tá devendo, né? Bom dia, tudo Bom dia, bem? É tudo bem. Vanja. Vanja, Vanja. Vanja, é um pouco complicado Vanja. mesmo. Desculpa. legal, não, ótimo. Veja, não precisa, né? Até porque, assim, ele tá sabendo que tá devendo, né? O interessante, assim, na sua pergunta, a gente sempre traz aí como ponto de reflexão algumas coisas, né? Não precisa avisar o inquilino, né? Provavelmente o proprietário ou a imobiliária vai estar avisando que vai falar assim, olha, o inquilino lá não está pagando, né? Então eu já tenho aqui uma expectativa, eu já tenho 2 aluguéis, pode abrir o sinistro. Legal, olha que interessante, né? A sua pergunta traz aí uma reflexão. Ele está sabendo que está devendo, obviamente, né? Obviamente. Mas para um efeito legal, vamos imaginar, vou jogar a sua pergunta lá na frente. Vamos imaginar que abre o sinistro, né? Naturalmente você não avisou ele, nem precisa, né? Pode abrir direto. A companhia vai lá, indeniza, e a companhia vai tentar negociar com ele. Aí esse cara, né, tá mal de perdido, não faz nada, e a companhia precisa avançar nesse processo, precisa entrar com uma ação de despejo. Legal. Na ação de despejo, né, para o processo rodar, né, precisa ir um oficial de justiça lá na casa do locatário, casa dele, né, fazer ele assinar um documento, que é a citação, para comprovar, né, que ele está ciente que ele está devendo. Então, ele com certeza já sabe que está devendo, mas não precisa não, tá? Só estendendo um pouco a Tá. E pergunta. só respondendo a minha amiga Silvia, que ela me fez uma pergunta aqui, ela me fez no particular, falando sobre o contrato de locação e prazo de vigência, né? Então, Silvia, como o Valtinho já explicou, o contrato de locação ele tem que ter a mesma validade desculpa, o seguro, né, tem que ter a mesma validade do contrato de locação, que isso é uma regra aí da SUSEP, tá bom? Isso, perfeito. O Edgar da Vancini, pode falar, Edgar. Edgar, está ouvindo? Ele levantou a mão, acho que ele queria fazer alguma pergunta. Cadê o Edgar? Fala, Edgar. Se ele está falando, acho que está bem baixinho. Vamos lá, a Lilian está questionando se o inquilino deve 2 condomínios e 1 mês de aluguel atrasado, já posso abrir o sinistro? Pode, não tem problema. Às vezes não é muito comum, né? Porque vamos imaginar que normalmente o inquilino, né, ainda mais vindo de uma imobiliária, né? Vamos pensar assim, ele vai pagar tudo juntinho, né? Aluguel, condomínio, tudo mais. Mas pode acontecer, né? De repente ele não pagar o aluguel, vamos imaginar que é uma locação direta, o inquilino paga o aluguel, deixa de pagar o condomínio, ou vice-versa. Não, não necessariamente eu preciso ter 2 aluguéis, eu posso ter um aluguel em condomínio. Eu posso ter 2 condomínios, né? O cenário que ela trouxe aí, 2 condomínios e um aluguel. Pode ser também, não tem problema. Acho que tá ok, pode seguir. Pode seguir. Pessoal, a gente bateu aqui 11h30, já até passando um pouquinho, mas eu vou trazer só algumas reflexões aqui para vocês. Pode ser, Thaís? Algumas ideias aqui? Pode sim. Pode ser. Legal. Quantas pessoas temos hoje aí com a gente? A gente pegou acho que a 39, hein? 39? Bacana. Legal. Pessoal, eu trago aqui algumas reflexões, né? Eu trago um negócio de trazer muito esse ponto, né? Acho que é legal quando a gente está ao vivo, né? Então eu já faço um convite, se quiser me levar ao vivo aí para a gente fazer um bate-papo ao vivo também, acho bacana. Mas acho que de forma online também a gente consegue levar essas ideias. Eu trago aqui algumas dicas para a gente refletir em relação ao que a gente viu, né? O que a gente pode aplicar para quem já tem imobiliária, para quem está querendo entrar nesse mercado, né?
Então, primeiro ponto, né? Você já pesquisou, né? Você, corretor, já pesquisou na sua carteira quem mora de aluguel? Às vezes a gente fala bastante, a gente falou, né, no decorrer da apresentação, que é importante, né, para a gente, de repente, fazer volume no produto, procurar imobiliárias, porque é de lá que vai sair talvez a massa que a gente queira, né? Quanto mais imobiliários eu atendo, mais negócios eu vou ter. Mas dentro da nossa carteira, né? Dentro da sua carteira de auto, de residência, de empresa, sei lá, tem alguém, né? Que mora de aluguel, ou seja, que é um inquilino. Essa pergunta é interessante porque ela pode abrir aí uma série de possibilidades, porque você pode, numa renovação de contrato, ofertar um seguro, você pode chegar até o proprietário, e aí ter mais possibilidade de negócios, ou esse inquilino pode estar numa imobiliária que de repente você pode prospectar. E da mesma forma ao contrário, né? Já pesquisamos na nossa carteira quem possui imóvel para alugar, aí eu estou falando do proprietário. E aí, pessoal, é uma outra reflexão. Hoje, a gente vê esse boom do mercado imobiliário, né? Aqui em São Paulo, a gente vê onde tem um imóvel, derruba, constrói um prédio. Com certeza, uma parte, né, pelo menos aí 30% desses imóveis são absorvidos para locação, seja por temporada, ou seja para locação normal, que a gente consiga trabalhar o nosso produto. Então, hoje o perfil do proprietário está saindo daquele modelo, né, aquela pessoa de mais idade, que montou um patrimônio, né, foi construindo, montando um patrimônio para ter um complemento de renda. Ainda tem, né, é quase 60% hoje das pessoas que têm imóvel de locação no Brasil, ainda esse perfil, mas está começando a mudar, o negócio está ficando, nessa brincadeira está ficando um pouco mais séria, porque hoje o perfil desses investidores está aumentando, né, devido à quantidade de imóveis construídos, a necessidade das pessoas, a gente viu ali pelos gráficos, né? Então, a quantidade de imóveis alugados, o perfil das pessoas, a dificuldade de compra. Então, hoje, existe uma parte de investidores diversificando sua carteira e colocando ali uma parte em imóveis para locação tradicional. Será que a gente tem algum proprietário de imóveis? Às vezes a gente pode surpreender, tá, pessoal? Eu tenho aqui alguns exemplos de alguns colegas corretores que, ao se debruçar nessa situação, encontraram proprietários que têm carteiras de imóveis, né? 5, 10, 15, 20 imóveis, que têm holdings familiares que não deixam na mão de imobiliários porque eles não querem ali trabalhar com uma taxa de administração para imobiliária, para fazer repasse, e eles administram por conta própria. Então, é um cenário interessante. Então, a gente, antes de sair, de repente olhar para a nossa carteira, a gente pode trazer aí um ganho sem se movimentar tanto, né? E já tem imobiliária cadastrada, né? Para quem está buscando ou quem já tem uma parceria. Então, de novo, aquela provocação, né? Se sim, né? Se você já tem uma imobiliária cadastrada, já sugeriu ofertar o aluguel garantido? Alguém conhece esse conceito, pessoal? Está aqui com a gente? Ou quer falar? Ou nunca ouviu falar desse conceito? Pelo silêncio. E aí, Thaís? Eu acho que pelo silêncio ninguém. Não? Sim? Não? Olha lá, quem colocou vida segura falou eu já. Já? Quem é? Abra, se Quem quiser quem também. que tá na vida segura é a Jaque? Se quiser, se não quiser também não tem problema, tá? Não, Se é a quiser, Giovana. Giovana, você quer falar e compartilhar essa ideia com os colegas? Se não quiser também, tiver Trabalhei vergonha, com seguro fiança e capitalização, ela tá falando aqui. tá escrevendo, legal. Mas pode explicar, ela tá falando que você pode explicar. Legal. Então vamos lá, pessoal. O conceito de aluguel garantido, né? A gente falou bastante de parceria com imobiliárias, né? Fazer pesquisa. O que é o aluguel garantido? Nada mais é do que uma prática do mercado imobiliário. Então, sai um pouquinho da nossa esteira, né? Como corretor de seguros, como seguradora, mas é uma ideia que muitas imobiliárias não conhecem, mas podem começar assim a praticar desde que ela tenha um seguro fiança por detrás. Qual é o conceito, né, do aluguel garantido? Nada mais é do que fazendo um contrato de administração com o proprietário,
colocar nesse contrato a garantia do recebimento do aluguel. Então, por exemplo, a Thaís é a proprietária e eu sou a imobiliária. Eu falo, Thaís, nós vamos fazer um contrato aqui de administração, onde eu vou te cobrar, sei lá, 7% de administração pela administração do seu imóvel, dos seus imóveis, mas eu garanto para você, e a gente vai colocar isso no contrato, que, por exemplo, todo dia 10, que é o dia do pagamento lá dos aluguéis, ou do aluguel que você tem aqui com a gente, né, que o inquilino vai alugar sua casa, eu pago na data correta, na data certinha, ou seja, não vai haver atraso para você como proprietário desse aluguel. Para isso, né, então eu faço aqui, olha, então ao invés de eu te cobrar 7, eu te cobro 8%, porque eu tenho todo um trabalho, enfim, eles vão negociar esse percentual como a gente negocia custos e serviços. Mas qual é o conceito? É a imobiliária se posicionando que ela vai pagar o aluguel proprietário na data correta, sem atraso. Legal. Como que a imobiliária vai fazer isso na prática, né? Alugando o imóvel desse proprietário e garantindo esse diferencial, né? Ela está fazendo isso como um diferencial para que esse proprietário possa deixar ali o seu imóvel, né? Muitos proprietários, como eu falei, não, às vezes não gostam de deixar a administração por conta de pagar a taxa de administração. Às vezes esse proprietário tem mais de um imóvel, às vezes ele pode indicar outros proprietários para essa imobiliária alugar e administrar. Então ela leva esse diferencial para alguns clientes, né? De repente nem para todos, mas para alguns. Mas então como que ela vai garantir de fato o pagamento do aluguel? Com o seguro-fiança por detrás. E aí vem todo um cenário interessante. Quando ela aluga com o seguro-fiança e ela assume esse compromisso, ela sabe que vai receber da seguradora a indenização. Ela tem no seguro-fiança, de fato, um porto seguro, sem fazer trocadilhos, mas ela tem ali um ambiente seguro que ela sabe que vai receber o aluguel por detrás, né, da companhia. Legal. Quando a inadimplência acontece, ela garante para o pagamento para o locador naquela data. Então vamos imaginar, o inquilino deixou de pagar um aluguel, ela foi lá e pagou. Ela tirou do bolso dela e pagou na data. Legal, ela está em prejuízo. No mês seguinte, a inadimplência ocorreu novamente, ela vai abrir o sinistro, ela pagou de novo lá para o proprietário dos 2 aluguéis. Ela cumpriu o que ela combinou lá com o proprietário. Agora ela vai acionar o seguro. O seguro vai pagar. Perfeito, vai pagar os aluguéis com a multa. A multa estabelecida que a companhia paga ela é de 10%. A multa vai ficar para a imobiliária, ela não vai repassar essa multa para o proprietário, porque para o proprietário, pessoal, não existe multa, porque ela paga na data, por conta deste conceito do aluguel garantido. A multa fica com ela. Ela acaba tendo um lucro, apesar de colocar dinheiro na frente, ela fez quase que um investimento, mas teve um retorno de 10%. Agora pergunto, qual é o rendimento, qual é a aplicação hoje que a gente tem, numa questão de 2 meses, 10% de retorno. Não existe, mas aqui ela pode ter. Eu rodo bastante, né, conversando com proprietários e também com imobiliárias, muitas desconhecem, muitas, ao contrário, trabalham com esse cenário e ensinam outras imobiliárias a trabalharem nesse formato. Então, pessoal, quem tem imobiliária, divulga essa ideia, mas para fazer isso, né, ela precisa ter, claro, uma, uma organização financeira muito boa e ela precisa trabalhar com seguro-fiança, senão não roda. Mas é uma ideia, pessoal, é uma ideia para a gente poder se diferenciar, para você levar um conceito diferente para esse seu parceiro. Tá? Uma outra pergunta, uma outra provocação, né? Checou-se todos os contratos de locação, então para quem já tem imobiliária, possui seguro de incêndio, e se eles estão ativos, não é o nosso foco, mas, de novo, é um cross, né? O seguro de incêndio é um seguro obrigatório, então os contratos de locação precisam ter um seguro de incêndio, é obrigatório, independente da garantia. A imobiliária que vocês trabalham, querem, né, pretendem trabalhar, de fato, todos os contratos de seguro têm o seguro de incêndio, a gente às vezes pode se surpreender com a resposta, e aí vai um trabalho proativo de proteção de patrimônio, né? O seguro de incêndio, ele tem essa vocação de proteção de patrimônio, então, pessoal, então é muito importante, ainda mais que é um patrimônio de terceiro, né? Se a gente está falando do meu, né, do seu imóvel próprio, e a gente não faz um seguro de incêndio, ok,
Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha, né? Pensando se o prejuízo for só meu, se eu não atingir ainda terceiros. Mas quando a gente pensa num contrato de locação, numa imobiliária, a imobiliária está administrando o contrato de terceiro, e a lei do inquilinato determina essa obrigatoriedade. Então, é importante checar isso, pessoal. Né? Além de ganho financeiro, a gente pode estar levando conscientização lá na ponta. Para quem tem imobiliária, né, chegou a fazer alguma ação promocional, alguma campanha, né? Eu acho que existem várias estratégias que a gente pode adotar, né? Sendo criativo, dá para a gente adotar uma série de estratégias para atingir um maior número de cotações, de clientes, né? Não só no seguro fiança. E uma última ideia, né? O segurado, o proprietário, ele pode ajudar com o pagamento do seguro fiança, pessoal? Alguém acha que sim ou que não? Ou alguém já pratica isso? Thaís, vê se alguém quer responder. É uma dúvida que sempre surge aqui. Vamos, cadê, pessoal, que pergunta? O segurado pode pagar, né? Então vamos dar algumas ideias, né? Quando a gente olha o nosso produto, né? Até falei lá nas formas de pagamento, né? O pagamento, quando a gente fala de pagamento eletrônico, débito cartão, ele tem que ser direcionado para o locatário. A gente não aceita hoje, né, por enquanto, um pagamento de um terceiro ou do proprietário. Mas aqui, quando a gente coloca que o segurado pode ajudar com o custo de seguro, ele pode sim ajudar, não de forma direta no pagamento, nem na forma de pagamento, mas na negociação, pessoal. Então, por exemplo, é muito comum um inquilino, ao negociar um contrato com o imobiliário, com o proprietário, ele pedir um desconto no aluguel. E às vezes o inquilino, o proprietário dá esse desconto sem saber. Então, utilizar dessa margem de negociação para a reversão de uma melhor garantia pode ser uma boa estratégia. Então, por exemplo, eu tenho um aluguel de R$ 1.000, eu abro uma margem de negociação de 10%. Perfeito. Se isso está na minha margem, por que não direcionar esses 10% para ajudar no pagamento do seguro? Então, eu falo, olha, eu vou te dar um desconto no aluguel, mas esse desconto é para pagar o seguro, que aí fica bom para mim, como proprietário, e também para você, porque o seguro ele tem outros benefícios, né? A gente pode colocar ali os serviços emergenciais, né? Como a gente colocou, as assistências, enfim. Mas utilizar de uma negociação mais inteligente. Então, o proprietário sim pode pagar. E tem proprietário que paga mesmo. Literalmente, né? Então, mesmo que o inquilino pague ali no seu cartão, ele reembolsa, paga uma parte, né? Pagar o seguro integralmente, porque ele entende que o seguro fiança é a melhor garantia, mas ele só vai saber disso quando ele entender de fato o seguro fiança. Então, o convite que eu faço, isso já fiz um trabalho já há alguns anos em relação a isso, mas é levar a informação do seguro fiança não só para a imobiliária, mas para o proprietário, porque esse cara é de fato o beneficiário. E quando ele é o beneficiário de uma apólice, ele vai entender o real motivo. Há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de ter contato com o seguro fiança, mas conhecendo de uma forma muito pitoresca, né? Eu trabalhava dentro de uma seguradora, mas não tinha a noção que existia um seguro fiança, e no meu entendimento quem tinha que pagar o seguro era o proprietário. Até que isso, conversando com uma imobiliária, falou, não, quem paga o seguro fiança é o inquilino. Falou, poxa, por que não o proprietário pode pagar se o benefício é para ele? Aqui, a lei do inquilinato, de novo, ela remete que o inquilino tem que apresentar garantia, que ele tem que pagar pelo custo, que ele tem que apresentar o fiador, ou pagar pelo calção, pelo título, assim também como pelo seguro. Mas nada impede de uma negociação ser mais aberta para que todos possam ganhar. Então, o proprietário hoje fazendo parte dessa negociação, inclusive do custo, pode ajudar aí no fechamento de seguro, né? Que de fato, quando a gente olha e fala, poxa, o seguro fiança é caro? É caro. Pensando no prisma do inquilino que vai pagar aluguel mais encargos, fica difícil mesmo, né? Se a gente parar e olhar na visão dele. Então, trazer o proprietário para uma negociação neste contexto, né, enxergando que ele tem benefício, ele pode até ajudar nesse processo, pessoal. Então, são algumas dicas que eu trago, né, para a gente refletir, pensar de como que a gente pode aproveitar e vender melhor o nosso seguro aí no dia a dia, pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui. Parar a apresentação. Caramba, passei um pouco aqui do prazo, hein? O pessoal vai me xingar, acho. Não tem problema não. Foi ótimo. Agora a gente vai seguir. Pessoal, tem mais alguma dúvida? A gente finaliza aí, né? Sim, para a gente finalizar e ir para o sorteio.
Boa. Tem uma do Aracildo aqui que ele pergunta se esse seguro é contratado pela imobiliária, garantindo todos os aluguéis. Eu acho que ele quer falar do seguro, o incêndio imobiliário, né? Eu acredito que É, seja isso, Aracildo, que eu não entendi a sua pergunta. Se for, né, que ele está falando em seguro imobiliário, é o seguro incêndio, né, que é esse é, obrigatório aí na locação. eu entendi que ela quer fazer ela quer fazer tudo de uma vez, né? Repete a pergunta, por favor, Thaís. É, Opa, agora sim. e Pode falar, Aracildo. a pergunta é o seguinte: quando você faz a locação aluguel garantido, se esse seguro Ah, de locação é contratado pela imobiliária ou é caso a caso? Caso a caso. Para cada contrato, eu tenho um contrato de locação, eu tenho uma pólice de seguro fiança, seguro incêndio, tudo apartado. Eu não tenho um global. O aluguel garantido, né? Imagina assim, ó, com esse termo, né, imagina que um proprietário aí tem 10 imóveis, né? A imobiliária pode fazer um contrato de administração já para os 10 imóveis, né? Então, ó, eu vou te cobrar X% de administração, mas para cada contrato de locação, ela vai ter um contrato de seguro. Tá? Não existe uma forma guarda-chuva, né? A única forma, pensando no conceito de guarda-chuva, que a gente tem unificado é o pagamento, trabalhando com a fatura. Então, na fatura eu tenho tudo unificado. Então, todos os seguros que eu fiz daquela imobiliária para aquele proprietário, tá tudo ali dentro de uma fatura, mas dentro dessa fatura está unificado os pagamentos, mas para cada contrato de locação tem um contrato de seguro. Perfeito, combinado. Boa, vamos seguir para o sorteio? legal, vamos lá, Thaís. Então vamos lá. O primeiro lugar vai ser um copo da Stanley, personalizado aqui da NBA, tá? E o segundo vai ser um kit com caderno e caneta da NBA. A gente vai colocar aí na tela. Surgiu uma dúvida aqui, hein? Peraí. O Solta. Denis, o proponente pode ser sempre a imobiliária, o garantido pode ser a imobiliária também? Esse termo de proponente causa um pouco de confusão, Denis. Vamos pensar assim, ó, a imobiliária ela vai ser nosso parceiro na pólice de seguro. O garantido sempre o inquilino, sempre. Se você fala assim, o garantido é imobiliária, você está sinalizando, né, se a gente coloca dessa forma num contrato de seguro, e até no contrato de locação, que o inquilino é a imobiliária. E talvez não é esse o cenário, a não ser que a imobiliária esteja alugando um imóvel para ela. Tudo bem, é diferente. Mas pensando no contexto, não. Então, o garantido é o inquilino e a imobiliária ela vai entrar não como proponente, ela vai entrar como parceiro de negócio. Hoje é o termo que é utilizado, né? Certo. Vamos lá. Agora a gente. O Edgar, aquela hora, não conseguiu falar, mas ele mandou Legal. uma mensagem, ó. Boa. Meu microfone não está habilitado. Como não usamos todo dia esse produto, ficamos um pouco confusos. Na questão do contrato, o prazo que são obrigatórios por lei, o prazo de aviso de sinistro, o aluguel vence 10/7, atrasou. Sempre tem aquela conversa que o inquilino vai pagar, fica enrolando, aí chega no segundo, 10/8, não pagou. Já tem que abrir o sinistro? Qual o limite? Dê um exemplo. Aluguel de R$ 2.000, que o custo do inquilino com despesas judiciais. Existe um checklist. Legal. Não, Acho um que, checklist não. acho que deu para entender. Ele colocou várias questões. Ele primeiro falou ali da Questões, vigência. Ele falou o primeiro ponto ali da vigência, né? acho que Então, do assim, danos também, né? Uhum. falou pelo que eu me lembro, ele vai me ajudando, Thaís, né? Ele falou da vigência, né? Então a vigência do seguro tem que ser sempre a vigência do contrato, tem que andar casadinho. Por mais que, por exemplo, assim, o contrato já iniciou. Então, o contrato, sei lá, iniciou no dia 1º de agosto. Eu não consigo reatrair a vigência do seguro. Então, a vigência do seguro é a partir de hoje, dia 6, mas o final da vigência tem que casar Final de certinho. vigência. Isso, tem que ir certinho no final. Então, ele falou esse ponto. Ele deu um exemplo ali da abertura do sinistro, né? Colocando que o inquilino deixou de pagar o aluguel 10/7, ficou enrolando e não pagou. Então, assim, quando o inquilino deixa de pagar um aluguel, então um exemplo, né, ele deixou de pagar o dia 10 de julho, ele já entra ali em expectativa de sinistro.
ele já está a gente chama, tecnicamente o pessoal de sinistro fala assim, ele está em atraso, né? Ele não está inadimplente, ele só está em atraso. Por quê? Dia 10/7 ele não pagou, vamos imaginar, dia 15/7, né? Os dias depois aqui teve o vencimento. Ele pode ir lá na imobiliária e pagar aquele aluguel, e a imobiliária vai cobrar a multa que está prevista lá no contrato, morreu o assunto. Se ele não paga esse aluguel, 10/7, que é o exemplo que ele já está trazendo, tudo bem. Quando chegar no dia 10/8, mandei o boleto, ele não pagou, aí imediatamente, já depois desse segundo aluguel, então vamos imaginar, eu mandei um boleto dia 10/8, eu vou esperar 1 ou 2 dias para ver se teve a compensação desse boleto, então lá pelo dia 12, dia 13, eu vi que de fato não teve nenhuma compensação, ele está em atraso com o mês 7, com o mês 8, aí sim eu vou lá abrir o sinistro. O que eu vou precisar de documento? Contrato de locação, né? É um processo de sinistro até relativamente simples. Eu vou pegar o contrato de locação, vou mandar para a companhia junto com os recibos de não pagamento do mês 7 e o mês 8. Protocolo, tudo isso dentro da companhia, a companhia vai analisar, se tiver tudo certinho, ela vai fazer o pagamento do mês 7 e do mês 8, mês 7, mês 8 com juros, né, até a data do pagamento, e depois disso a gente assume a responsabilidade de ir cobrar lá do inquilino. Esse pagamento tem que ser feito, por isso que a gente tem aquele prazo de 5 dias para não chegar 10/9, né, um mês de setembro. Eu não posso avisar o sinistro beirando 10/9 depois de 10/9, senão o aluguel do mês 7, a companhia não vai indenizar mais. Então, por isso que é Só lembrando importante. que a pólice dele tem que estar vigente, né? Porque já Gente, estão é paga, isso. tá tudo certinho, É, né? Tem que estar tudo caminhando certinho, senão pode ter esse problema de inadimplência, cancelar a pólice e não tem cobertura. Então, esse é o cenário. E a partir daí, a gente vai negociar com o inquilino, porque a gente já pagou para o proprietário. Então, pagamos para o proprietário, agora a gente vai negociar com o inquilino, e aí pode ter vários desdobramentos. Ele pode fazer um acordo com a gente, ele pode não fazer um acordo e sair do imóvel, ele pode não fazer um acordo e permanecer no imóvel, aí a gente vai ter que ingressar com uma ação de despejo. Mas esse cenário tem que ser rápido mesmo, né? A comunicação tem que ser rápida para a gente ter a tomada de decisão rápida. E todo esse custo, Edgar, tudo isso é suportado pela companhia. Então a gente vai indenizar, né, vai pagar os aluguéis em atraso, e se, por exemplo, né, vamos imaginar, aí não teve negociação, ele ficou no imóvel, entrou com uma ação de despejo, dali para frente, todo dia 10, né, que é o vencimento aqui que você colocou como exemplo, todo dia 10 a companhia vai pagar certinho na data, conforme o contrato, aí não vai ter mais multa, né, então a gente vai pagar todo dia 10, até que o inquilino saia do imóvel, faça uma negociação com a gente, ou de fato tenha ali a decretação de despejo mesmo, com ordem judicial e tudo mais. Acho que mais ou menos eu lembro isso que ele comentou, né, das vigências, né, dos exemplos. Não sei se tem mais alguma coisa aí, Thaís. eu acho que é isso mesmo. Boa. Bora lá pro sorteio agora? Bora. Vamos lá, o Guilherme ele vai compartilhar aqui a tela dele, ele já colocou todos os nomes e a corretora, então vai ser dois brindes, tá? Todos. Boa sorte, pessoal. Olá, vamos lá. A Vanja, da VS Max, ganhou o copo. Obrigada. Vamos, a gente combina direitinho para fazer a entrega, tá bom, Vanja? Tá ok. E o Denis, da GP. Eu também, hein? Foi inédito. Primeira vez que eu ganhei Tá de vendo? sorteio. É isso aí, Boa. parabéns. Parabéns. E o Denis também ganhou, o Denis, da GP Denix, ganhou o kit, aí a gente vai estar combinando para poder entregar aí os brindes para vocês, tá bom? Bom, eu quero agradecer a participação aí de vocês, agradecer, Valtinha, aí pelo bate-papo, foi ótimo, tá? O conhecimento, repassar aí para a gente, para os nossos corretores, e falar aí que se precisarem de alguma coisa, lembrem que tem a gente aqui, a Thaís, para dar o suporte, é só chamar a gente, tá bom? Legal, pessoal, eu agradeço fazer minha parte final, agradeço, obrigado por nos ouvir aí todo esse tempo. Gostaria de agradecer o pessoal das assessorias, em pessoal, a Shelda que tocou muito aí, né, faz toda a organização aí com muito carinho, desde a escolha da data, o convite, e toda a equipe, a Thaís que nos apoia, todo o pessoal da NBA, muito obrigado, desejo muita saúde e sucesso para todos, boas vendas, conte com a gente, estou à disposição.
Boas vendas, pessoal. Obrigado. Ótimo dia aí, ótima Obrigada, quarta. tchau, tchau. Tchau.